tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Agora foi? Pela segunda vez. Agora foi ou não? E aí, Crisebeck? Tá tudo Eu não tô certo. fazendo papel de retardado aqui, não. Então sejam tá mais tudo uma certo. vez Beleza. Show bem-vindos de bola. ao Beyond the Cave. Hum. Como estávamos falando, Ah, temos uma Segundos dupla. até o professor Ah. sugerir uma minoria. Temos uma dupla maravilhosa aqui. Uma pela segunda vez. Tô muito uma pela chateado primeira. com a Cecília Flash. Mas para com isso. Como que você tá Eu tô com chateado, cara, porque ela veio aqui, fez um sucesso e tal, repercutiu bem. A gente falava sobre isso quando o episódio não tinha ido ao não ar. tinha áudio. Não tinha áudio. Mas ela não falou uma frase que a levou à demissão aqui. Cara, a gente falou 2h30. Ó, eu vim exatamente em janeiro do ano passado. Aí eu Janeiro. fui no outro podcast em março. Ele foi ao ar em abril. E eu fui demitido em junho. Só que aí vasculharam um pouco. o rolê? Acho que tinham que descobrir alguma forma de me tirar dali. Aí você acha que eles fizeram tipo um levantamento assim antropológico das suas participações em podcast? Sei, Denis, eu realmente não sei. A justificativa para me mandar embora foi: estamos reformulando Aquela os conversa jornais. Foi isso. Chedex. Ninguém falou nada de podcast. Então a justificativa oficial foi: você foi embora porque estamos reformulando a programação e você não faz mais parte dela. Eu falei, tá ótimo. Caralho. No dia seguinte de vazar a Cuspiram informação. no prato que comeram, porque eu acordava com a Cecília Flash, com todo E respeito você- ao meu amigo você Renato. acordava Eu com o Gabriel dormia. também, porque Não, ele era editor de política. Ah, meu. Gabriel, então É. foi daí. Ele foi Aquilo demitido que ela 10 escrevia, dias tudo aquilo antes. que ela falava sobre política era eu que escrevia. Cara, Ô, Denão, então já que você... Chega o microfone um pouquinho mais pra você, Gabriel. Já que você falou Por aí, favor. apresente nossos devidos convidados. Pra quem não ouviu Tá. o primeiro episódio com a Cecília, vai lá e ouça. E também, antes de apresentar, tem uma coisa que a gente tem que fazer que você tá esquecendo, meu velho. @BeyondTheCavePDC. Aonde que nós estamos, meu Tudo, fera? cara. Xvideos. Nós estamos no OnlyFans, OnlyFans. A gente vende Uber. pega do pezinho. Uber. Bom, Eu calço 46. Mentira. Pack do Barra pezinho. 47. Mentira. Ele bota um Pega plástico da na lancha. ponta ali do Você pé. pode imaginar o sucesso que isso faz com quem tem tara por pé. Exatamente. A gente tá no Spotify, Spotify. no Instagram, no... A gente não tá no Face- YouTube, A né? gente tá no YouTube também, cara. Tá doido? Não, Tá de no YouTube brincadeira? não, no Facebook. Não. Ah, Não, é coisa de velho. Tá no Facebook. Facebook acabou, né, gente? Esse serve só acabou pra de- gente Agora pensar vocês que não estão no Quai. Ainda bem. Aí, ó. No Ah. Quai. Aonde? perigosíssimo. O Quai é um Quai. É mesmo? lugar das redes sociais muito interessante. Obscuro, pra Denão, obscuro. É submundo da É internet? tudo da internet. É É um mesmo? TikTok Hardcore. hardcore. Investiram Mas- pesado pra Nossa. anunciar no Big Brother, tá? É. Mas tipo o quê? Hardcore como? Ah, é muito trash, assim. Cara, que legal, eu não sabia disso. Sabe os vídeos de Mas não é legal. dancinha e de atuação do TikTok? No quais são 10 vezes piores. Isso. E tem, E- e tem denúncias sérias. Você fala de assim. crime. Também. Também. Ah, caramba, aí não, né? Menores, cara. Ixi, não. É, pesadaço. Uai. Tem como editar aí, na hora que eu falei que era muito legal? Agora acho que tá um Larguem, pouco larguem. tarde, Você não né? conhecia. Você não sabia. É, mas eu não posso emitir juízo por uma coisa que eu não conheço. Eu ensino isso. Aí eu faço isso aqui ao vivo. Faz o seguinte, larga o Quai, E vê onde tem informação boa, onde Isso. tem gente que é importante e que sabe o que tá falando É e verdade. torne-se nosso apoiador. É verdade. Por Quando- favor. Apoia.se/Beyond, R$20 Então. por mês. O que ganha, meu velho? Cara, ganha camiseta, que é Mostra aí. mais cara do que os R$20 que você vai entregar. aí, ó. Por Sim. isso que eu não entendi. Deve ser lavagem de dinheiro. Não, Com certeza. não é. Não, é que a camiseta é uma vez só, a assinatura. Aí a explicação, é tá vendo? recorrente. Você é médico, você não entende dessas coisas. Obrigado, é isso. Platão, Ganha- lindo. E Par- tem várias outras, né? Participa do grupo, faz pergunta pros convidados, assiste ao vivo. Então, hoje tá aberto porque temos uma dupla maravilhosa. Quem que é a mas- figura mais insígne do nosso grupo, que todo dia manda uma foto quase nu pra gente? Quem? O senhor? O senhor. O senhor Dr. Eduardo Homem de Carvalho. É pai, Vulgo meu pai. Eu conheço a peça. Mas a gente te ama, meu velho. Você é muito bom. Ele é o Continue melhor. assim. É Isso aí, você é a alegria do nosso grupo. Cecília Flash, nosso Gabriel. Gabriel, como é que É pronuncia seu Zulfilmer? sobrenome? Weiner. Vai, Zulfilmer. Não, o do meio é uma história engraçada. Esse nome não existe, na verdade. Ah, não? Não, é que assim como a Cecília, eu sou um pouco apegado a questões metafísicas. Isso. É pura numerologia. Ah, é É um esoterismo. nome que não existe. Meu nome original é Gabriel Santana Weiner. Caraca. Aí eu fui no numerólogo, que por sinal é o numerólogo que mandou a Sandra Sá colocar o De D Sá.
E fez uma, né? Uma grande Fez mudança. uma grande carreira ali. E aí, como que ele chegou nesse nome? E aí ele pegou os meus 3 nomes e falou: se mantiver o Santana, você nunca Tá vai lascado. ter sucesso. Se tirar o Santana e deixar só o Wagner, vai ficar um negócio muito estranho. Ele fez uma conta e inventou Mas um nome pergunta lá. se ele usa o Zuviomer. Não usa. Não, Zuviomer? eu não consegui me adaptar. Eu só deixei nas redes sociais, mas nunca. Vamos começar a falar mais esse nome pra ver se muda alguma Cara, eu coisa? gosto. Vou Eu mudar tô pra você querendo. mudar. Zuviomer. Não, eu tô querendo tirar das redes sociais o Ah. Zuviomer e deixar só o Wagner, Então que é você uma tem que tentativa que eu atualizar. nunca fiz, né? Tá. Assim, não tem nada a ver com nazismo, não, porque esse nazismo, essas coisas, dá Não, muito não. problema em Dá podcast, ruim, então não tem nada a ver com Não. esse histórico alemão, mais, assim. Ainda mais sendo Porque judeu. o nome, né? judeu, né? Ah, então pronto, Eu sou da parte ali que Que não sofreu. curte. Exato. Sobre o A outro. sonoridade do nome é muito parecida com a dos algozes, mas no caso ali o É pessoal isso. E foi a Flash é tatuado. Flash mesmo. A Flash é Flash. Essa Mas é é Flash nazista. com E. Eu sou super. É o quê? É o quê? Essa é Essa nazista é mesmo. nazista. Não, porque eu sou o Flash é alemão, de fato. É. Mas não, ninguém era. Tava tudo. Quer dizer, até onde eu sei. Até onde a gente saiba. Mas tá tudo Até bem, onde faz eu tanto sei. tempo. né? Tem uma musiquinha que você manda pra pessoa e vê a reação dela. Se ela for muito velha e alemã, aí você vê se ela levanta, se ela estica o braço. Já viu esses entendi. vídeos? Não, É Mas só fantástico. que quem eu conheci de alemão, que assim, ó, se você fala em nazismo, eles na hora falam assim, não brinque jamais com isso. É, não, é Eles têm muito um sério. baita de uma Em cada vergonha. esquina, um pró-memória, pra não fazermos de Exatamente. novo. E assim, sem fazer o referencial à questão. É. Claro. Né? Sem dizer assim, por exemplo, em Munique, se você vai lá na praça do primeiro discurso do Hitler, não tem uma placa dizendo que foi aquele lugar. Você sabe por causa dos livros de história. Mas não tem nenhuma referência para aquele lugar não virar um lugar de peregrinação, assim, Que entendeu? doideira. É muito respeito que eles têm. Vocês que são jornalistas, parece que houve um longo período no qual eles nem faziam grandes manifestações públicas de apreço à pátria, assim. Exatamente. De bandeiras Sim. e tal. Mesmo tipo jogo de futebol, Sim. essas coisas seguravam um pouco essas Nacionalismo ficou manifestações. meio mal visto. É, Oh, E não há um problema o uso dessa palavra que a gente vê, que ele é feito de uma forma tão deliberada, de nazismo, Não, de nossa. fascismo. Mas agora Você está não- liberado até pelo Supremo Tribunal Federal, né? Essa Teve essa semana, conversa. o Flávio Dino, ele decidiu que chamar alguém de fascista, nazista, não é necessariamente Exatamente. uma calúnia. olha É aí. do debate, é do em jogo. compensação, Qual foi mesmo? Porque Mas ele não foi, ele não agora. processou um cara por ter sido chamado de gordela? não, Mas Gordela não é nazista. Ah, Você entendi. está se É apegando isso. a uma coisa. Ah, filigrana. É isso. Negócio- tem, a ah. outra questão foi relacionada ao Moro. Ah, é verdade. Foi no mesmo dia, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele votou por tornar o senador Sérgio Moro réu num processo de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, e o julgamento seguinte era sobre a questão do nazismo Uma brincadeira que o fascista. Moro fez, não foi isso? Não, e assim, O Moro alegou que era uma brincadeira, E- mas ele foi de acordo em torná-lo réu. e não só isso, Que né? bizarro. O Moro e o Gilmar estavam discutindo sobre a potencial cassação dele no É. TJ outro dia, estavam É. conversando. É muito bizarro, hein? É muito louco. Que país maluco a gente tá E é vivendo. muito louco que a gente vê esse movimento acontecendo num momento em que o mundo inteiro está descobrindo que ainda existem muitos nazistas, né? É verdade. Deixa eu fazer uma coisa Antissemitismo que é fica, bizarro. fica na minha cabeça. Vocês têm um background que vocês ficaram um tempão na Globo, Uhum. passaram por essas grandes mídias, vocês são jornalistas por formação. Vocês têm um propósito no que vocês estão fazendo, inclusive no Rivo News, né? Qual que é esse propósito? O que que falta para o jornalista que vocês querem entregar e que não é entregue hoje em dia? Eu acho que não é o que falta para o jornalista, é o que falta para as pessoas que consomem a informação, né? É. Para o jornalista falta um monte de coisa. Opa! É assim, ó, falta cultura, falta leitura, falta vontade de pensamento crítico, falta vontade de pensar fora da bolha Falta e liberdade falta também. liberdade Falta- em diversos aspectos. Mas assim, se você entrou num determinado lugar, você tem que saber o jogo que você está jogando. Claro. Uhum. E tem regras que você vai cumprir. Se você está recebendo para aquilo, tem regras que você vai cumprir. Então, assim, a gente saiu e a gente criou o nosso canal, que é o Rivo News, resumo semanal de notícias, sexta-feira, 12:30. E aí, ali, a gente fala como a gente gostaria de falar sobre todos os assuntos.
Não temos político de estimação, Uhum. não temos ideologia de estimação. O que a gente tem é uma vontade de falar as coisas como elas são, pelo que elas são, fatos. Isso não quer dizer ser em cima do muro, né? Não, Uhum. nem não ter opinião. Não, ao contrário, eu vejo vocês marcam posição. Marcamos, o tempo inteiro. Bastante. Eu vejo como um exercício próprio de uma atividade liberal. Você conseguir fazer esse exercício que você é uma profissional liberal. Profissional liberal por excelência. Por excelência. exatamente. E você não ter amarras para poder. E por que você acha que agora estão surgindo várias pessoas que têm esse tipo de canal, que se desligam dessas grandes redes e acabam buscando essa liberdade? Porque, como disse o Washington Oliveto numa entrevista pra gente ali no Rivotalks, que a gente tem o Rivo News, que é esse resumo semanal de notícias, e o Rivotalks, que é um lugar de conversa, né? E ele falou, hoje em dia, todo mundo é uma emissora. Uhum. Todo mundo tem isso aqui, todo mundo tem um canal de transmissão, todo mundo é uma emissora. Você tem noção das regras, dos limites, da justiça, do que você pode ou não pode falar, do que é calúnia, do que é injúria, do que você sabe a regra do jogo? Então você está aqui livre para falar. O Regis falou em missão. Eu vejo o Rivo News como uma parada muito quixotesca, assim, nossa, Total. a gente lutando ali contra um monte de moinho, e o moinho vai parecer um pouco pernóstico até da minha parte, mas os moinhos não da desinformação em si, mas a gente saía do nosso jornal na grande imprensa todo dia muito frustrado por não ter conseguido passar o que realmente importa. As informações, elas estão todas lá. A TV ainda presta Elas esse continuam serviço. chegando. Elas continuam chegando. E a apuração continua sendo E feita. a apuração E continua os sendo contatos feita. continuam acontecendo. Só que o nosso sentimento, a nossa avaliação é de que o jornalismo profissional dos grandes veículos, ele é feito para ser consumido por outros jornalistas. E para Brasília. E para isso, e para ali, eu diria nem Brasil, plano piloto, né? Mas Plano como assim, piloto. consumido por outros jornalistas? Mas... Porque é uma competição do furo mais difícil de tirar, de conseguir. Quem tem a melhor agenda telefônica? Só que Joguinho de não vaidades. mas que não tem relevância nenhuma do ponto de Não vista da tem. informação. Não tem. Então, outro dia a Acabou. gente estava assistindo aí um corte de uma comentarista muito famosa contando sobre um bastidor que ela apurou, e aí tem todo um incensamento, né? Porque eu consegui, falei com fulano, falei com cicrano, e parece que no primeiro encontro entre Lula e Eduardo Leite, o presidente botou a mão no rosto de Leite e Leite verteu uma lágrima. Qual é a relevância para mim, para você, para a pessoa que está no Rio Grande do Sul, para a pessoa que está no Acre e quer saber o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Isso não tem relevância nenhuma. Mas os colegas estão assistindo. Não, e ficam esse negócio de auto-incensar. O tempo inteiro. É o tempo todo. Isso quando não é aquela loucura. Recebi aqui agora! Urgente! E que vai totalmente contra os princípios do bom jornalismo, né? Porque você não recebe uma informação de uma fonte e instantaneamente... E já chapuleta no ar. Não, aliás, isso sempre foi o calcanhar de Aquiles de onde a gente trabalhava, assim, era o lugar de maior cuidado, onde você não podia errar, é onde você tem que apurar, é onde você tem que investigar. Só que chegou uma galera do impresso e que veio com uma fome de aparecer muito grande, é uma galera que veio do jornal impresso e que tinha muito mais fácil o negócio de botar na internet e que foi para a televisão e que quer botar informação. Só que e depois tem que pedir desculpa. E tem uma diferença de alcance também, né? Tem uma diferença de alcance, tem uma diferença de estrago. E para quem tá assistindo, não parece haver mais exercício de apuração, sabia? Porque assim, eu vi outro dia um corte no Instagram de vocês, muito legal, porque todo mundo que vocês entrevistam acaba meio assustado como é que vocês conseguiram determinadas informações sobre a vida da pessoa e tal, sobre a carreira dela. Isso é muito louco, cara, é um exercício de apuração assim. Como é que você descobriu essa pessoa lá da escola que eu estive no primeiro colegial? A Cecília tem formação no Mossad, né? É louco isso. Secreto israelense, é uma coisa impressionante. E não tem mais, cara, isso é um show de obviedade. Acima de tudo, o pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico de você falar, não, peraí. Será que isso é o que isso é? Será que, tem esse lado aqui, mas
E essa outra questão? Tipo a PEC das praias. A gente não vou dar Sim, spoiler, sim. mas a gente vai falar sobre Privatizar praia. aí todo mundo poste sua foto na praia Que para bizarro. não se É colocar doente. com. Não, mas ninguém se deu o trabalho de ler as duas Ler o páginas. texto. Não, e aí Olha é isso. E aí eu fui falar pra Cecília, a gente estava fazendo a nossa reunião de pauta para o programa de amanhã, e normalmente eu cuido mais dessa parte de política, e aí eu pensei, né, sozinho, falei, puta que saco. Vou ter que abrir Cerveja essa. com água, cara. Nossa. Ele botou Não, cara, no vou papel. te falar. Né? Se você já foi paciente do Dr. Regis e Cuidado. tá sentindo alguma pontada, pode ser que tenha 3 2 copos aqui, bisturis, pô, me confundi. 2 copos e um lenço. Ele esqueceu. Inclusive, você pode estar cuidando de uma fralda achando que é o seu filho. Eu tô prestando tanta atenção no que tu tá falando que eu não consegui Que fazer as foi? duas coisas ao mesmo Vai, tempo. volta. Aí, fazendo a apuração. Aí fazendo a apuração para levar para a reunião de pauta, eu fui abrir a tal da PEC das praias para eu ler o que estava escrito lá dentro, de fato. E aí, antes de abrir, ainda pensei, puta que saco, lá vou eu ler 180 páginas do assunto. Achando que era um negócio extenso. Tem 2 páginas a PEC das praias. Cara, Duas. Tem assustador. 2 Escritas pelo Flávio Bolsonaro. Tem 2 páginas escritas pelo. Assim, também não é de se surpreender que sejam só 2. Sim, esse comentário é Com a precioso. devida vênia. Ainda bem que são só 2. É, exatamente. Ele levantou a lebre, escreveu lá. E aí tem outros vários pontos, aí vocês assistem no Rivo News de amanhã, mas tem um monte de coisa assim que não tem. Por exemplo, ninguém está discutindo, eu não vi essa discussão na imprensa, que a caceta do limite do terreno de marinha é em cima de uma linha imaginária calculada sobre a média das marés do ano de Marés altas. 1831. Sim. Gente, 1831. Do que nós estamos falando, entendeu? Não, bizarro. Do que nós estamos falando? Faz sentido Qual nenhum. é a relevância de estar discutindo Luana Piovani e Neymar, sendo que nenhum dos dois leram a caceta da PEC das praias? Não. Que também não diz nada. E que também não diz absolutamente nada. É tudo. Mas, Olha, É cansativo. é cansativo. mas isso daí é por causa de uma contaminação ideológica? Não, porque assim, eu entendi como que era, o que vocês tinham que fazer, onde você tá indo atrás dessa liberdade, mas qual que é o motivo disso? Qual que é a razão? Qual que é o... Eu acho que a gente está, em primeiro lugar, formando maus jornalistas. A gente não forma mais jornalistas para redação, você forma para assessoria. Fato. Sabe aquela frase clássica da janela? Como deixar bem o seu cliente. Existe uma premissa básica do jornalismo que é: alguém te disse que está chovendo. Você não precisa confirmar com A ou B. A te diz que está chovendo e o B te diz que está sol. Você não tem que dar os dois lados. Você tem que abrir a caceta da janela e ver o que está acontecendo. Sim, e aí dá. E é isso que eu acho que nesse momento está faltando. É o abrir a janela e você avaliar. Peraí, parece que tem um sol ali, tá meio que nuvem, pode ser que chova. Será que está chovendo na casa do A? Isso. E tá sol na casa do B? Porque tudo é possível, né? Sim. O negócio da taxação das blusinhas também. Das né? brusinhas. São alguns veículos dizendo Lira aprova a taxação das blusinhas. Outros dizendo governo consegue. Né? A verdade é que os dois. A manipulação das manchetes é bizarra, né? Brutal. Cada vez mais mal escritas as manchetes. E as pessoas dizem que é por conta de espaço e de celeridade. Não é. É preguiça de pensar. Dá para fazer direito. Dá. Eu acho que a gente tem no Brasil 2 momentos. A gente tem um tipo de jornalismo que era feito antes da Lava Jato e como a gente passou a fazer jornalismo depois da Lava Jato. Sério? A partir do advento da cobertura da Lava Jato, o jornalismo ele deixa de ser investigativo no Brasil. Ele passa a ser basicamente declaratório, né? Ficava o bonito lá esperando a informação vazar do Ministério Público. Não ia alguém lá, que nem o Jorge Bastos Moreno, né? Que descobriu o Fiat Elba. Que entrou de madrugada Roberto Cabrini. Não. Foi conversar com a faxineira. Moreno, que foi um grande colunista, jornalista histórico de Brasília, e que era profundamente bem relacionado. Responsável pela queda do Collor. Exatamente. Né? Era o cara, ele que descobriu o cheque do Fiat Elba. Como é que ele descobriu o cheque do Fiat Elba? Tomando um cafezinho no Congresso, trocando ideia com o tio do café. E aí, não era nenhuma pessoa relevante, não era um assessor. E aí, um falou, o outro vazou, as coisas caíram ali na mão dele numa simples conversa. E ele falou, opa,
Aí tem um... Mas esse era o cara que reunia na casa dele a elite da política E em Brasília. da cultura também, né? Mas aí não é por causa da qualidade da educação, então. Não, então, é aí que tá. Também Ah, tem. mas isso também, né? Não, então isso que eu quero Entendo, entender. É isso que eu verdade. quero entender. Qual que é o. Mas é porque a gente forma jornalistas, em primeiro lugar, para não frequentarem redações. É muito impressionante isso. Hoje em dia, eu me formei em jornalismo em 2017. Eu Foi não. 17? Foi 17. Foi a minha segunda graduação. Fiz publicidade primeiro, depois Eu em fiz jornalismo. 2006. E é basicamente a mesma coisa. E ali eu... Não parece. É, Eu achei que você tinha formado em 2016. tá vendo? Que gentileza. Aí. Oh, meu querido. Eu avisei da cerveja. E aí eu acho que tem o lance da educação, de que o primeiro contato quase com o jornalismo mesmo que os Hard estudantes têm news. é quando eles têm a coragem de fazer um estágio ou de fazer um trainee num desses grandes E a veículos. parte anterior a essa não tem a ideologia na faculdade, a ideologia. Não rola isso. É a ideologia na vida, cara, não é na faculdade, é o grupo que você anda, é a reprodução. O que a gente estava falando a gente entrevistou o Cortella e ele citou um clássico que a gente lê na faculdade, do Durkheim, da era da reprodutibilidade técnica. Não sei o que na era da reprodutibilidade, que tudo, as coisas vão se propagando cada vez mais. Então, assim, você está vendo que está todo mundo falando, tem uma PEC para privatizar. Aí todo mundo fala, Isso. caraca, estão querendo privatizar. PEC da E privatização. tem PEC da privatização e eu não vou poder mais frequentar a praia. Ponto. E tem mais uma Ninguém coisa. leu, ninguém pesquisou, E na TV, o papo também fica na tarja. Privatização. Aí é uma cagada em sequência, entendeu? E eu vou chegar ao ponto que eu acho que é onde o Regis gostaria, que é... Que eu gostaria, obrigado. Valeu, manda ver. Tem também, vê se eu entendi direito a sua pergunta. Tem também um desincentivo brutal nas redações para que as pessoas que não são as grandes pessoas dos veículos façam jornalismo. Entendi. Como se fosse uma reserva de mercado. Absolutamente. Tem um desincentivo A pensar diferente também. para quem quer trabalhar, possa trabalhar. Entendi. E para além disso, também tem o lance de que no meu primeiro semestre de jornalismo, um professor foi perguntando às editorias, né? Quem está aqui para fazer tal coisa, tal coisa. Era 93% queria ser jornalista esportivo, 6% de moda e eu, imbecil ali, querendo falar de Brasil. É mesmo? Ninguém mais Mas quer tem fazer muito isso. essa coisa do jornalismo, muito da louco. visão romântica do jornalismo, de querer ser famoso, de querer ter uma face Especialmente na conhecida. televisão. Especialmente na televisão. A televisão é que traz essa ideia do famoso. Tanto que tem a coisa, você quer ser ator ou você quer ser jornalista? Você quer Isa ser Camargo artista? falou, né? A Isa Camargo falou isso. Uhum. E foi a nossa entrevistada também. Você quer ser artista ou quer ser jornalista? Porque parece que rola um pouco isso, né? Essa questão de uma Entendeu? vaidade meio... Rola muito. E tem né? uma diferença entre ser jornalista e ser um eficiente comunicador. Também. Então, tem o jornalista que é o cara que apura, é o produtor, é o cara que vai fuçar, é o cara que vai fazer a pergunta, que vai fazer, sabe, vai inquirir o cara de uma forma mais esperta, vai saber conectar informações. E tem o cara que tem que ser um bom comunicador, especialmente se a gente está falando de rádio e televisão, que é o cara que tem que falar bem, saber entregar as ideias de forma clara, né? articular de forma clara. Então, assim, tem vários tipos de jornalismo. O Gabriel passou pelo Estadão antes de ir para a televisão. Uma escola. E é uma baita escola. Nossa, aprendi coisas importantíssimas. E onde o pensamento crítico era muito mais trabalhado do que na televisão. A televisão lida com tempo, a televisão lida com... Mas impede a apuração de qualidade e a Não. formação do jornalista? Porque eu digo assim, Não eu fico deveria, pensando, né? para falar da Globo News. Uhum. Globo News, eu assisti a Globo News numa época em que ela noticiava as coisas, os fatos. Então, assim, eu gostava porque era um canal totalmente fechado, né? Era o jornal de Sim, meia hora. mas faz ficava tempo isso, né? Sim. Não, eu vinha pra cá moleque, pra São Paulo, eu chegava no hotel, a primeira coisa eu colocava. Eu gostava daquele clima. Era Eu bonito, achava né? legal, Esteticamente era da hora. Era bancada, jornal de meia hora, as notícias do mundo sendo Rodando. passadas. É verdade. E aí o que virou?
você tem um timinho de 4 ou 5 comentadores ou comentaristas que ficam o dia É isso. todo É isso. conversando entre si numa coisa insuportável, mas o que é pior, na minha concepção, é que horas que essa pessoa para ler alguma coisa? E não só isso, Denis. Qual é a informação que está sendo passada A ali esse tempo relevância. todo? É, porque assim, desculpa, você tem um É. grupo de 4 ou 5 pessoas que se falam o tempo inteiro na frente das câmeras. Quer dizer, o que flui Mas pra vem dentro cá, desse você nunca desse reparou universo? que de vez em quando, nessas conversas, entre os 4, 5 mesmo da mesma patota, um fala assim, porque eu conversei Com a minha com uma fonte, aí o A outro fonte é fala o assim, não, vizinho. e aí o outro do lado fala assim, acho que a tua fonte é a mesma que a minha, sem nenhum constrangimento. São as Isso mesmas acabou, fontes. mas isso num outro tempo seria Causaria constrangedor. E o que me angustia muito, ou me angustiar, mas me angustia ainda, porque eu acho que A gente poderia construiu. ser muito melhor, né? Uhum. É o fato de quando você pensa um pouquinho diferente, ou quando você questiona, ou quando você Parece uma quer ofensa fazer pessoal. uma coisa diferente, você é taxado de uma série de coisas, É entendeu? muito estranho. Eu tive colegas ali dentro que viraram e falaram: a Cecília é bolsonarista. Olha aí que bizarro. No né? camarim, longe de mim. E eu fui descobrir depois. Gente, que eu sou bolsonarista? É só por quê? Porque eu sigo o Porque a Denis? gente se fala. Porque eu converso com o Denis? Porque eu li em Rand Mas Uhum. é um o livro do Denis? Uhum. Porque Bizarro. é por causa por isso. disso? Só porque eu tô querendo ver um outro ponto de vista? Porque eu fui ver o livro de feminismo da Ana Campanholo para ver uma Sim. outra forma de ver o feminismo para além daquela que todo mundo E fala? isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo no nosso programa. Que deveria ser super saudável pra todo mundo, gente, né? ouçam, inclusive, talvez até principalmente de quem você discorda. Sem dúvida. Gente, furar a bolha. Até para você poder ouvir. Falar, não, eu realmente discordo e você tá Isso. me dando mais uma ideia do que o porquê que eu discordo disso. Eu tenho mais argumentos para Mais poder falar. argumento para você desmontar o que Esse você que é o ponto. né, E é engraçado que quando você fala de um grupo, assim, uma coisa que eu assisto de vez em quando pra passar raiva, aí fala assim, qualquer coisa que seja incômoda é ultradireita. Por exemplo, sempre. é ultradireita. Você tem que qualificar e tem sempre esse superlativo, essa coisa, né? Porque as palavras elas já não dão mais conta do ódio ou sei lá, do incômodo. as Então você tem coisas que ficar sempre qualificando de maneira bizonha. E aqueles que são queridos, quer dizer, nunca são ultra alguma coisa. Não. Não. É porque esquerda e tal. Não consegue. O Gabriel falando me lembrou Hermes, uma ideia de. Porque o jornalismo você tem que ser eficiente e passar a mensagem correta. Né? Você tá. Que é uma mensagem que era o que o Hermes fazia, que era mensageiro dos deuses, trazer as ideias do Olimpo e trazer para os Eu mortais. já ia perguntar Hermes de qual canal? Hermes e Renato. Hermes o Hermes e Renato. Então você tem. Cara, isso é um poder e é uma responsabilidade grande. Imenso. Só que para você fazer isso, você tem que se afastar do objeto. Para você poder fazer transformar. Sim, isso. Entendeu? Isso. Porque se você estiver dentro da situação, se você se colocar dentro, você não consegue fazer uma leitura direta. E para se afastar do objeto, você tem que ser prudente. E eu vou te falar um negócio. Você está falando isso umas semanas atrás, com a história toda do Rio Grande do Sul, a gente teve muito esse debate também internamente, porque rolou um problema grave de fake news, já que o termo está na moda, da imprensa tradicional. Que começaram todos os relatos de pessoas que estavam vivendo a tragédia no Rio Grande do Sul, filmando e vivendo. Daniela Lima. E aí eu vou deixar na sua boca, porque eu ainda, né? Pode deixar aqui na minha, pode deixar aqui na minha. E aí teve, então, o pessoal que correu, os jornalistas profissionais da imprensa tradicional, que correram para classificar aqueles relatos de caminhões sendo multados e parados, o que estava acontecendo, gente sendo solicitado o arraiz para poder pegar o jet ski, o que também estava acontecendo, e começaram a classificar aquilo como fake news diante da informação da assessoria das autarquias de que aquilo não estava acontecendo. E aí o que acontece? O SBT, que não tem tradição nenhuma de jornalismo. Nenhuma. O SBT faz a denúncia, manda uma repórter até o pedágio e, por uma ironia do destino, naquele momento havia 4 caminhões parados.
Esperando liberação Esperando formal para fazer liberação. doação. Aí Por eles ironia falam, da sim, verdade. e aí os caras admitem, a gente parou sim, mas eles foram liberados na sequência. Portanto, houve um fato. Isso. O fato não é mentira. Aham, E aí teve todo o desmentido, que não era um desmentido, Uhum. né? Porque era só uma fonte oficial te falando uma coisa. E é óbvio, A primeira coisa que você faz é pega o telefone e vai consultar gente, para fora da fonte é oficial. a Porque, alma isso aí porque é qual é o negócio- é o mínimo, universo né? em que a Polícia Rodoviária Federal vai dizer, não, nós estamos parando sim. É Porque isso. isso não é bom para a imagem deles. Então, mesmo que fosse verdade o que não era, eles Não iam dar a ia. mesma Claro, resposta claro. no fim do dia. Aham. E aí, mas tudo isso por quê? Para essa discussão que a gente É teve. igual a doação do Uruguai. Ah, As doações. Falando que não E não negou. que não Negou negou, sim. negou, cara. Aceitou uma e negou a outra. Mas por que é tão difícil dizer isso? É isso que a gente não consegue É porque a entender. partir do momento que você começa a falar que não negou, negou sim, e aí você começa a criar um mal-estar e você perde o acesso ao Uhum. É telefone do complicado. tio. E aí o negócio, essa Entendi. discussão que essa história toda nos levou é a seguinte: eu cheguei para Cecília e falei assim, cara, será que a gente fez esse tipo de coisa quando estava lá? Que é isso que você estava falando, Uhum. se afastar Sim, do sim, sim. objeto. Uhum. Porque hoje, de fora, eu vendo aquilo, eu fiquei indignado como um cidadão. Mas será que em alguma medida... Tão imerso na situação. Porque é você- isso, Mas, você fica gente, eu passei envolvido. 18 anos no mesmo lugar. É. Eu fui moldada profissionalmente, aprendi demais. Claro. Cresci demais, me tornei jornalista e comunicador e aprendi com grandes pessoas ali. Não estou falando que é um mar de bosta, porque não é sobre isso que eu estou Não, falando. e tem O que muita eu estou gente falando séria. é o que hoje está acontecendo e eu vendo de fora, tem coisas que a gente fala assim, porra, não é possível, bicho, não tem ninguém pensando. Foi nesse contexto que você falou do Rivo News? Não, o contexto que eu falei do Rivo News foi um contexto que absolutamente tinha nada a ver com nada. Porque era um episódio do É Nóia Minha sobre rotina, né? rotina. Pessoas diurnas e pessoas noturnas. Uhum. Era eu e uma jogadora de pôquer, Como a gente Caralho, nós chegava- perdemos pra isso, velho? tá? Caralho, Denan, Tá. vou te falar. Cara, e a puta gente que falou pariu, quase meu 3 velho. horas E a de gente falou pra episódio. caralho, Puta falou que muita coisa boa. Desculpa, mãe, pelo palavrão. Pode falar. Eu sei que ela tá vendo, ela fica chateada. Ela não Mas gosta. é que a gente vai ficando à Jogadora vontade. de pôquer, Cecília. Eu e uma jogadora de pôquer. E aí eu acordava às 2 da manhã quando ela estava no auge do trabalho e o papo se deu sobre isso. E aí eu falando sobre rotina, como é que a rotina do jornalista é exaustiva, porque a gente tem que ficar ligado o tempo inteiro. E você A gente tava tá fazendo aquele sempre- programa 4 da matina, não tá? Uhum. Era às Madrugada, 6, mas é. a gente chegava. Eu chegava. às Você tava 2, a nesse Cecília mesmo- Era folgada, Você tava chegava às nesse mesmo 3h30. esquema? É. Ele acordava 1 da manhã, eu Eu acordava acordava 2. ela Vocês estão Sim, loucos, gente. velho. Não é possível, velho. Surreal. 1 da manhã eu não tô Surreal. nem Tá dormindo do dia anterior. É isso. Exatamente. Ainda bem que eles vão te pagar uma bela rescisão, porque você merece. Vai se fuder. A bela Vamos. rescisão. Eu vou te contar qual era o meu salário. Mentira, eu não vou te contar. A rescisão já veio e já acabou. Essa é a realidade. 1 ano depois. Mas tudo bem. Porque o salário de jornalista, meus amigos, para alguns Eu vou é muito trocar bom. a Pepsi por uma cachaça. Para a maioria era triste. Dá seu copo aqui, Gabriel. Mas o ponto e por que você ficou tanto tempo lá, Cecília? Porque a gente vai acreditando. Claro. A gente vai. Não, eu já tô no topo da cadeia, né? Uhum. Eu tô no topo da cadeia alimentar. É. Sou apresentadora do maior canal de notícias do país. Então você. Né? É. Você É uma chancela E que você- mexe Não, também. e você claro. vai indo, você É, vai sendo isso aí. levado. Não, e não só Enfim. isso, culturalmente também, né? Como nação, a gente tem uma espécie de. Claro. Porra, claro. eu já estou no topo da cadeia alimentar, né? sim. Enfim, mas nessa conversa eu falei sobre a rotina exaustiva de atenção frequente. Atenção como atenção e atenção, Uhum. que a gente fica o tempo Uhum. inteiro. E eu falei assim, o povo é tão... cada um tem o seu Tenso. Rivotril ali dentro, né? Tem gente que... Você chega na redação e fala, me dá um Rivotril, cada um saca da bolsa um. Foi assim? Calma. Foi, Eu falei, tem gente que tem o O cigarro, tem o o café. cigarro, o café, o coisa. E tanto que internamente, eu ainda falei assim, desculpa, amigos, que eu vou confessar isso aqui, mas a gente se chama de Rivonews. Ah, cara. Porque todo mundo tem um Rivotril na bolsa.
todo mundo tem o seu Rivotril. Perfeito. E falei ainda sobre a questão da gente ter sempre esses assuntos de política, economia. E você estava se referindo ao ambiente de redação, não era nem a Globo News. Não, ambiente de redação. Redação a gente chama agora de Rivo News, porque cada um tem seu ansiolítico. Exatamente. Eu estava falando sobre a profissão jornalista. A gente foi reouvir o podcast inúmeras vezes. Não tinha nada. E eu falei, a gente fala muito de política, economia são assuntos maçantes. E de fato são assuntos mais densos. Não é uma coisa emocionante. Alguém de dentro quis soltar goiaba e já veio com canivete, é óbvio. Sobrenome, é óbvio. Na sequência tiveram outras contratações, e aí você vai ligando A com B, você vai vendo que fulano tinha que ir para tal lugar, e você vai entender. E é do jogo. O problema não está aí. Está do jogo. A estabilidade não existe, diria Flávio Augusto, o empresário. Eu sou CLT há 18 anos, eu posso ser demitida. Acontece. A questão não é essa. A questão é você dizer que eu falei uma coisa que eu não falei, eu ficar com a pecha de que eu fiz uma coisa que eu não fiz, e hoje em dia eu olhar de fora e falar assim, porra, cara, por que eu não tomei esse caminho antes? Sim. Para ser livre. É uma saída da caverna. Sabe É uma saída eu ia da caverna. perguntar isso agora, a gente não saiu da caverna, a gente foi escorraçado da caverna. Tranquilo. Que é maravilhoso. Mas às vezes vale muito. Isso aconteceu Porque a comigo gente também não lá faz atrás, na minha isso. profissão. E pra mim foi ótimo. É isso. Puta, me abriu um... Não, eu comecei a ver a luz mesmo, entendeu? É isso. Quando você era... Cara, episódio número 1 do Beyond the Cave, quando a gente começou a eu vou lá, com certeza. História. Vou abrir lá o YouTube e vou ficar... Não, mas pra quem tá ouvindo aí... É bom. E essa eu te conto em particular depois com mais uma cervejinha, tá bom? Isso. Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, que... Você falou do negócio do primeiro episódio... O medo do Reger. Não, é porque... Vai virar pessoal sobre mim, não importa. Eu não importo. A questão são nossos convidados. Além de tudo, é humilde. É de uma modéstia. Vocês têm medo? Porque, assim, eu vejo muito a imprensa como um poder moderador, né? Não um poder moderador igual a Constituição de 1824, né? Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Mas é um jeito de você conseguir equilibrar a harmonia entre poderes. Vocês têm medo da imprensa sendo politizada de uma certa forma, a gente perder isso e lá na frente a gente realmente ter problema? Eu não tenho. E eu vou substituir a palavra moderador por mediador. A imprensa tem um poder mediador. Ela deve mediar debates. Essa é a grande ideia. Mas quando ela toma um lado, ela não media debate. Mas né? se ela tomar o lado de forma explícita... É isso. Olha a Daniela Lima. É isso. Show! É esse o ponto. Então, mas é esse que eu tô falando. O lado é esse, acabou. Porque pra mim a política... A pessoa fala, nós vencemos, nós fizemos tal coisa. É muito louco isso. Então... É muito interessante, porque assim, é um ato inconsciente que diz tudo. Né? Assim, olha, eu acabei de apurar aqui que nós conseguimos aprovar a tal lei. Falei, cara, isso foi genial. A votação da PEC das fake news, que foi noticiada da seguinte maneira: 314 deputados são a favor da mentira. É isso, então. Você não pode dizer mas isso é factualmente errado. Mas isso é um problema para a democracia. Gravíssimo. É isso que eu tô querendo dizer. É por isso que eu quis fazer essa pergunta. Porque assim, quem toma o poder, você tem o poder político e você tem a imprensa. Quem toma o outro é o poder político que entra na imprensa. Sim. E aí ele é feito. Mas então vem de hoje em dia cima. tem internet, Regis. Sim, mas mesmo Quebra, assim... né? Quebra. Sim, mas ao mesmo tempo, toda noite o Bonner dá boa noite para 30 milhões de pessoas. Exato. Não. Tem um limite. Exato. E a gente vive numa fase... Mas eles estão amedrontados. Será? Porque já não... Olha só, eu vou te contar o episódio. Fala tanta arrogância que acho que às vezes... não. Esse cara ele não conseguiu fazer 2, 3 programas na rua no Rio Grande do Sul. Ele teve que ir pra dentro de cozinha, teve que ir pra dentro de barco. A palavra não é medo, a palavra é... Eles não entendem o que a gente está fazendo, eles não... Porque, gente... Uma espécie de paternalismo. Não, e o jornalismo... O Leblon. Os inteligentinhos do Leblon. Os inteligentinhos. Os inteligentinhos. Aí, Edu. Entendeu? Edu é inteligentão de Copacabana. É gênio de Copacabana. Mas o ponto a imprensa tem o seu papel importantíssimo ainda, de divulgação em massa de uma série de informações. Nós não podemos perder essa noção. O que a gente tem que cobrar é o pensamento crítico das pessoas, para que o que aconteça lá dentro, de fato,
comece a reverberar da forma correta. Mas aí você tem que ter uma mudança de cultura nas pessoas. E Isso. não esse processo de Aham. ficar repetindo. O que a gente quer fazer. Por isso que é quixotesco o que a gente faz no Rio Sim, News. sim. Que nós estamos lutando com os moinhos de vento mesmo, assim. Vocês estão crescendo rápido, né? Estamos crescendo bem, cara. A gente está crescendo bem Ó, de uma forma consistente. E isso que a Cecília estava falando agora, de você também, de alguma maneira, tentar mudar a cultura e a cabeça das pessoas, que é a parte difícil e é a parte louca. Rapidamente aqui, porque me chamou muita atenção, tá? A gente postou um corte na semana passada sobre a questão da taxação das brusinhas. Ah. E era justamente esse corte em que eu dizia, sim, foi aprovado pelo Congresso, mas sim, foi uma votação simbólica e sim, a pedido do governo, que é para não ter digital nenhuma na assinatura do Uhum. negócio, mas todo mundo quer esse dinheiro. Então para de defender o seu político e Boa. acorda que, Boa. na verdade, tá todo mundo te taxando. Aham. Aí o Dark Freitas comentou o seguinte, tem que pagar mesmo. Se as empresas brasileiras também pagam, então parabéns ao Congresso e ao presidente Lula. Aí eu respondi, porque às vezes eu tento também. É. Às vezes eu tento. Aquele lado idealista que ainda É. fica ali Ele vem. dentro. Nossa, É. eu tenho uma preguiça. Aí eu falei, mas seu Dark, Senhor Dark. quem vai pagar é você, não as empresas. Sou eu, é você. Aí ele responde, nunca comprei nada dessas empresas. Pra mim, É tanto de homem, faz. é de homem, é de homem. Aí eu respondi, porque eu insisto, é uma coisa, né? Eu falei, não, mas acho que o senhor não entendeu, porque não é taxação sobre empresas, é sobre compras internacionais. Vale para qualquer compra feita virtualmente de um produto importado. Mas olha, deve ser uma benção mesmo pensar que não será atingido. Baita pensamento inclusivo e socialmente responsável o seu. Aí abriu uma Muito aspas. bom, Como é na bunda do pobre, dane-se. É. Muito nobre da sua parte. Sabe o que ele me respondeu? Vai tomar no cu. Não, Eu não exatamente. sabia, era óbvio, tá na cara, velho. É uma Exatamente. mudança de... Mas assim, tudo isso por quê? Porque ele achou que a gente estava agredindo o Lula, que é o pai dos pobres. Aí eu falo que o Lula vai taxar o pobre. Aí você vai socraticamente expondo a Eu ignorância fui do cara. mostrar pra ele. Falei, peraí, Apelou. Exposé. não dá. Apelou. Aí não dá, porque chegou. Eu acho que ele percebeu, na verdade. Acho que ele entendeu o que eu estava dizendo. É. E por isso que ele fala Exatamente. O exatamente. que sobra pro cara desse, Isso. xinga. Cara, que doido. Então, assim, ó, eu não tenho tanto medo, voltando à questão do medo, porque eu acho que hoje em dia a gente tem formas e tem meios e tem caminhos de expor outras linhas de pensamento de forma muito razoável e inteligente, com pessoas que têm uma formação responsável sobre notícias. E aí é que vem o outro ponto. Porque não é só a pessoa falar o que ela quiser. A pessoa tem que ter responsabilidade sobre o que ela fala. E esse é que é o ponto. Quando você tem responsabilidade pelo que você fala e você sabe buscar num site adequado, na Uhum. fonte da informação, quando você vai, a coisa muda de figura. E tem outras duas coisas também, que eu acho que também são diferenciais do Rivo News. É a completa e absoluta falta de compromisso com o erro. A Uhum. gente não tem nenhum compromisso Outro com o dia erro. eu dei uma imagem Errou, achando dá que uma- era A real, gente na deu hora uma eu imagem que consertei e era falei. fake, aí alguém da nossa audiência falou, gente, acho que essa imagem é fake. A gente Uhum. olhou na Ó, hora comi bola aqui, E bola erramos. aqui. bola pra Não frente. Não tem compromisso com erro nenhum. Aham. Isso para acontecer na TV Impossível. não, assim, eu já vi, mas A própria Daniela já acontecimento, fez. né? Mas aí vira um acontecimento. vira um acontecimento e o erramos tem que ser redigido e aprovado Em várias uma série de instâncias. instâncias, não sei o que. Vocês já se sentiram inibido ou com. Não é medo, mas tendo uma inibição de falar algo que talvez pudesse prejudicar no momento que a gente vive no Brasil, assim, você tem que. Né? Vocês já tiveram isso lá? O Bruno Musa veio aqui, aí a gente foi falar alguma É. coisa do Alexandre de Moraes, e aí ele até brincou sobre isso. Né? Falou assim, quando você vai falar do cara, você já dá uma segurada pra falar a frase em seguida. Então ele falou assim, cara, é impressionante. E aí Eu tenho, tem uma eu tenho pesquisa aí isso que... com a Paula Lavigne, a mulher do Caetano. É, Tenho mais medo da Paula Lavigne do que do Xandão, É que eu honestamente. eu teria também. Eu acho que essa refugada, ela é até saudável. Ela faz a gente pensar um pouquinho mais no que a gente deve falar. A gente só não pode se autocensurar, Isso. que era o que muitas vezes a gente fazia enquanto a gente trabalhava na grande mídia. E Mas não- sem uma determinação top-down, você acaba Sem- absorvendo. Nunca tem.
Nunca tem. Ela tá Isso é subentendida. interessante, inclusive, da É. gente desmistificar. Não chega na segunda-feira Um boletim. e-mail do João Roberto Marinho Não as pode. orientações do que pode ou não pode. Não existe isso. É uma coisa do zeitgeist da redação. Maravilhoso. Você Tá muito intrínseco já. é isso. E o seu texto ele sempre passa por tantas instâncias de edição Que já vai sendo. que muito dificilmente vai chegar até o editor-chefe do jornal alguma coisa que esteja Tá muito descompassada. fora da linha. E se você é o editor lá júnior e faz isso, você não recebe também uma crítica, um Uma feedback, uma chamada. chamada. O Advertência seu número texto 1. ele só vai completamente distinto daquilo que você É. escreveu para o ar. Isso eventualmente pode acontecer. Cara, isso é doideira, velho. Mas não tem, assim, ó, se você perguntar para um editor de qualquer canal de televisão, Qualquer canal. qualquer canal de Qualquer. televisão, não é só o que Não, a não, gente sim, trabalhou. sim. É, Mas aí fica mais fácil se de você você botar o perguntar viés pra ele, político. existe alguma orientação da diretoria? Não. Todos já. vão dizer que não. Assim como Regis, eu é teria linha dito. editorial, Regis. É isso. É linha editorial. Só O que- negócio é só ela que ficar clara Só que. para todos. Ela é tacitamente determinada. Ela já tá rodando. Mas aí, se você manda um texto e ele é modificado e vai pra outra coisa, você não consegue se afastar do objeto. É Porque- isso. Então, exatamente. acabou, aos 0 minutos você acabou, porque você fica à mercê dos outros. Não adianta. E aí, qual que é a métrica de competência sua? É quando o seu texto não é mais mexido. É isso! E aí você tem que falar o que os caras Só que, querem. então, só que Fudeu! como o que é mexido no texto não é gramática, porque espera-se que Sim, quem sim. esteja trabalhando numa redação de grande É. não tenha esse tipo de dificuldade, e você também não tem feedback, você começa sozinho A se adaptar. Aham. Você tá entendendo Você já ali. entende a linha Você de sabe, pensamento. pô, o editor que tem o texto muito mexido é um cara que... Velho, isso é uma doutrinação. Total. É uma doutrinação. Mas eu E se tiver uma ideologia no meio, é uma doutrinação ideológica. Mas não tem um objeto Mas aí é que explícito. tá. entendeu? Não, mas ele vem de todos os lados. Ele vem de todo Mas Ele é o mas é o que zeitgeist o que você Gramsci, falou. mas é o que o Gramsci Isso é escola de ensina. Frankfurt. Isso é escola de Frankfurt na veia, meu velho. Achei que você fosse me bater. Né? Não, mas eu tô indignado. Eu não sabia que é. Você levantou o braço pra mim. É isso, Gramsci, obrigado. Você não precisa dar nome às coisas, você só deixa acontecer e vai dando aqueles pequenos toquezinhos Ajustes. aqui. É E no isso. final você tem a máquina funcionando Vai de maneira ajustando bem a roda. azeitada. Quando vocês saíram, aí vocês falaram, será que eu fiz isso? E aí, vocês fizeram? Olha, a gente entendeu que a gente mais se autocensurava do que qualquer coisa. Sim, muito. Tiveram Assim, ó, alguma... eu nunca fui contra meus valores no meu trabalho lá dentro. Nunca escrevi alguma coisa da qual eu discordasse veementemente. Uhum. Teve alguns momentos em que eu falei, olha só, vou Essa- passar essa matéria aqui para outra pessoa, Essa tá? página que eu não vou Já assinar. aconteceu, isso aqui eu não vou fazer. Também não é muito comum. É. Não é muito comum, mas já Ele falou, é melhor eu não me mexer com isso aqui, Falei, que vai dar ruim. Eu não quero eu assinar essa página aqui com Uhum. essas informações. Uhum. Tá. Da maneira como elas foram colocadas. Uhum. Mas a gente, especialmente quando a gente se juntou ali, É que foi ali que deu-se a merda. deu-se a celeuma. Como assim? Vocês que começaram a trabalhar porque juntos? eu É trabalhei- fome e vontade de Eu comer. trabalhei no Rio de Exatamente. Janeiro. Você começou a durante ler toda Ayn minha Rand, vida. começou a trabalhar com o Gabriel e se fudeu. É isso. Não, Bolsomínia. Bolsonaro, É claro. Ela me chamou de golpista, porra. é isso. Olha só, eu trabalhei a vida inteira nas Por redações isso que eu estive do em Rio. Brasília naquele dia 8. E aí, um ano depois, eu vim. Durante um ano eu fiquei em São Paulo. Isso. Foi o tempo que a gente trabalhou junto. Parece que a gente se conhece há 72 anos, mas a gente se conhece. Mas é porque você juntou Desde duas 2022. pessoas que tinham frustrações muito parecidas e eram vozes únicas nos seus ambientes de trabalho. A Cecília era a chata maluca do Rio e eu era o chato maluco aqui da redação da Madrugada de São Paulo. Ah, é? É porque a gente queria fazer a coisa um pouco diferente. Entendi. Tipo o quê? liberdade. Perguntas específicas. Mais animado o Não, negócio. além disso, mas assim, por exemplo, a gente recebia muitos políticos, né, no jornal. Sim. Para entrevistas de 8 minutos, o que era desesperador, Sem condições. mas acontecia. E aí, em alguns momentos, a gente conversava antes, eu e a Cecília, para que as coisas pudessem ser encaminhadas de uma maneira que a gente achava que O era Gabriel as falava, olha, melhores. cita isso aqui, depois faz a pergunta, só para a gente deixar claro que isso aqui rolou. A gente começou a fazer muito esse jogo Isso. ali, porque... E você acha
que a gente tinha alguma. A gente era rechaçado pelos políticos? Não. Pelo contrário, eu tenho as mensagens aqui. Eles gostavam Eles disso. pediam meu telefone e me mandavam mensagens no WhatsApp agradecendo as entrevistas. Pelas Tanto de provocações que esquerda preparam. quanto É de isso. direita. Sim. Entendeu? Porque entendem que era uma ação Portinho, honesta, o né? senador Celso Senador Celso Portinho, que era Portinho, do líder do PL. governo Bolsonaro durante os últimos anos, é fãzaço da Cecília. Senador Randolfo O Rodrigues Randolfo igual. Rodrigues, a mesma coisa. Você tem ali. Mas é isso que eu tô falando. É isso. Os dois Entendeu? lados. Os dois lados. Dois Não, lados. sim, justo. Aham. Isso é se distanciar do objeto. Mas é isso que a gente Maravilha. fazia. Perfeito. A gente Isso. tentava muito fazer isso, É, entendeu? Isso é ótimo. E aí o Gabriel é demitido 10 dias antes de mim. Ah, foi isso? Foi, e eu tenho certeza que a demissão da Cecília passou por isso também, em alguma medida. É Porque porque eu eu fechei fui- o barraco quando ele foi demitido. Eu fui entendeu? demitido de um jeito muito Tosco. tosco e mentiroso, assim, por razões mentirosas. Difundidas de forma mentirosa. Difundidas de forma mentirosa, coisas Lá que dentro. nunca Dentro aconteceram. do canal de notícias não E deveria aí- ser assim. Quantos anos? Depois de quantos anos? Eu fiquei 4 anos na madrugada. Caralho, se fudendo 4 anos. mano. Exatamente. Puta, Pra que levar um bando de pedaço arrombado, na velho. bunda no final. Nossa, velho. Sem nenhum respeito. Mas, de toda forma, no dia que eu fui demitido, eu mandei uma mensagem. Eu estava sendo demitido, eu mandei uma mensagem para Cecília. Fui demitido. Quando eu Já saio... ficou louca. Não, quando eu saio, eu saio da salinha da demissão e vou direto para o ambulatório fazer o exame demissional. Direto. Direto. Pau na Nossa, goiaba. É para você não voltar mais. Você já É. entrega o crachá. Ali no demissional, você já Credo, entrega é o muito crachá. estranho, né? É pesado. Um lugar que eu frequentei os 4 anos. É um jogo né? pesado. Então, Mas não é emissora do amor, caralho? Né? Aí É um jogo pesado. eu tô saindo do ambulatório, essa senhora me chega, eu nunca vi o nariz dela, Gabriel aquele falando que abre- vendas abertas. mas era uma argola de touro. assim. Aí ela falou, pra onde eles foram? As pessoas que me demitiram, né? Aí eu, o que, Cecília? Eu ainda atordoado, né? Porque eu fiquei atordoado, a Cecília sabe, eu fico atordoado principalmente depois de falar muito. Eu vou sair daqui, Dá vou uma- Uber com ela, vou ficar em silêncio até a minha casa. A energia social E acaba. a minha É o introvertido, demissão, né? a minha demissão, eu falei tudo que eu queria ali na hora. Soltou os cachorros. Tudo que eu queria, o que eu podia, o que eu não podia, o que eu devia, o que eu não devia. Então eu tava assim, Era uma comissãozinha? era a minha chefe direta da época, que era a diretora do jornal, e o chefe da redação durante o período da manhã. Uhum. Aí a Cecília aparece com as ventas abertas. Pra onde eles foram? Foi pra lá. E ela foi batendo o pé. E lá na TV, ali embaixo, no térreo, você tem um café, que é uma área comum, com um riacho, um córrego, né? Ah, é? Coisa É, toda, uma cheia de área. palmeiras e tal. Uhum. E é tudo aberto. E ela tava afogando os dois no Tudo riacho. aberto. Eu tô no ambulatório, que é relativamente longe. É. E eu ouvi os gritos. Vocês são loucos! Cara. O melhor editor de política que eu já trabalhei. Por qual razão? E ninguém conseguia te dizer. a Ninguém razão. conseguia me explicar. Ah, não, porque teve a motivação de tal coisa. Eu falei, mas vocês ouviram o outro lado? Vocês ouviram? Vocês não ouviram o que aconteceu com ele em momento nenhum? E eu falando. Passou quanto tempo que você foi? 13 dias. Ah, 10? Não, 10 dias. 10 10 dias? Ah, Já tava determinado isso. 10 Tava. Dez. A gente foi entendendo aos poucos que as coisas estavam muito bem Uhum. costuradas já, Muito. entendeu? Agora, gente, Infelizmente. é uma libertação, né? Não. Fala assim, é um A gente está negócio. realizando o sonho que a gente queria. Agora é fácil? Não, não é fácil. Não, é sem romantizar. Nada. Empreender não é negócio. fácil. A gente só tá muito mais feliz com muito menos dinheiro, o que é muito louco, né? Sim, velho, mas é isso. o que é a vida? É isso. A gente já te perguntou isso. Mas o que é a vida boa, não é? Como que você encontra a vida boa? Posso perguntar pro Gabriel isso, já que a Geralmente Cecília a gente já- faz já essa respondi. pergunta essa é a primeira pergunta do podcast, agora já e depois tá... eu quero que a Cecília também reveja. Nem lembro. Você nem lembra, ótimo, porque a gente vai conseguir comparar. Eu vou Tá. fazer Nós vamos só fazer um disso. corte, E juntando as o duas que é a vida respostas. boa? Então, já que Cara, assim não é dinheiro só. Eu acho que a vida boa passa também por dinheiro. Passa. Óbvio. Inevitável, né? O acesso às coisas que você quer e ao conforto. Mas eu acho que a vida boa é quando você consegue fazer aquilo que você se dispõe a fazer, se propõe a fazer, de modo a dormir tranquilo depois, De uma forma ética. de uma forma ética. Dentro daquilo que você considera ético, obviamente, né? Mas eu acho que passa muito por aí. É por isso que eu tô tão mais feliz hoje. Eu acho que a vida boa
hoje em dia, para mim, ela está muito relacionada a ser realizado. Quando você entende que a realização ela não passa necessariamente por estar em determinado lugar ou ser determinada pessoa, mas é você conseguir se realizar vendo alguma coisa. Por que filho geralmente traz essa sensação de realização? Porque você vê uma construção sua. Às vezes dá errado, às vezes não dá certo, e o pai sofre, a mãe sofre, mas quando eu olho o Rivo News hoje, é a sensação da realização. A gente saía do jornal todos os dias e a gente fazia tipo um debriefing De nosso. 1h30 lá no De muita estacionamento da lamentação, TV de e a muita gente falando, lamentação, e o Gabriel fumando e reclamando da Tava vida. se matando forte, né? E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar um projeto aqui por fora para fazer um dinheirinho, a gente junta uma grana, a gente junta, e aí a gente pede demissão e a gente vai fazer o que a gente quer. Eu acho Vocês que a já gente tinham jogou. pensado nisso? já, O a gente quê? já discutia muito a ideia. Foram 6 meses discutindo muito essa Só ideia. que a gente jamais trocaria a garantia de ser um jornalista na maior emissora do país E o por uma CLT, e o aventura. salário, o 13º, e a bonificação, É e isso, o plano de é saúde. tudo ridículo. É tudo ridículo. Não Sim. só do ponto de vista subjetivo, mas objetivo também. É muito pouco. Não dá aquela sensação assim de uma vergonhinha de falar assim, cara, como é que eu me deixei levar por essa situação? Nossa, Eu não precisava disso, era um medo que eu criei, Só uma que mas preocupação a gente também completamente absurda. tem Porque eu já passei tanto por isso, cara, de sair de situação. Quando você olha de fora, você fala assim, cara, eu fiquei 2 anos, 3 anos nessa Mas, merda. a Não gente precisava. Sabe quando falando. você É não ridículo. abusivo? É isso. E a gente estava falando com a É isso. Isa Camargo e ela deu uma resposta bem objetiva para isso, que é um pouco de falta de letramento em luto. Luto dos nossos próprios sonhos Isso também. é bom, hein? Né? Isso Porque é bom. isso é uma das coisas que, muito antes da gente sair de fato da TV, eu já falava com a Cecília, porque o meu sonho, eu era muito feliz no Estadão. O Estadão me dava uma liberdade muito bacana, é um jornal que dá liberdade para os seus repórteres pra caramba, para você apurar, para você ir, descer, subir, O ir editor atrás de compra o todo teu mundo. barulho. O editor compra o teu barulho e tal. Mas eu fui para a Globo News porque eu tinha o sonho de ser repórter de televisão e um dia ser apresentador de televisão. Eu tinha uma imagem completamente distorcida do que é Uhum. esse caminho da profissão, e uma vez lá dentro eu descobri como que era aquilo. E eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu não queria mais. Muita Pô, dificuldade. agora que tu chegou aqui, tu vai desistir? É isso. Tem um Gramei filósofo- até aqui para ser isso. Tem um filósofo estoico que ele diz uma coisa maravilhosa, que é quando você começa a se sacrificar tanto para manter aquilo que conseguiu. Isso passa a ser um peso. Já viu aquele cara que fala assim, comprei esse carro, mas ele olha o tamanho das parcelas, a quantidade, aquilo é um sofrimento para manter aquele negócio. Azedou. Aí quando ele acorda um dia e fala assim, não quero, não preciso mais desse carro. Devolve o carro, ele dorme. Mas é muito difícil você Mas fazer isso. abrir mão e viver esse Muito, luto. muito. A gente não é preparado para abrir mão daquilo que a gente já sonhou. É a história do Sêneca com a caneca, não é essa? É a história do Sêneca com a caneca, que ele toma água, usa a caneca pra tomar água no rio todo Exatamente dia, e ele olha ele. pra ele e fala assim, cara, Eu posso eu fazer, não eu preciso posso nem fazer com a dessa mão. caneca. Eu Joga posso fora. fazer com a mão. É isso. Com a mão e Exatamente Sêneca. isso. Cara, sensacional. Acho que vocês falaram umas coisas que eu tô até. Pum. Não, mas é verdade. E sabe o que me chamou a atenção? Porque pra mim, a virtude que vem aí é sempre liberdade, né? Liberdade, liberdade. Inclusive, como teve uma descentralização da informação, isso deu liberdade para vocês poderem tomar esse tipo de decisão que vocês já estavam pensando, não, quer saber, eu vou sair daqui. É porque antes você saía de lá, você não tinha muito para onde ir. Você não tinha. Pessoas que saem, como eu saí, elas não são realocadas imediatamente. Porque eu Tem um saí tempo com de uma pecha. depuração. Não, e eu saí com uma pecha. Uhum. Então, ninguém vai te pegar depois Sim. daquela pecha ali. Sim. Entendeu? Mas eu já estava muito. Tanto que a construção do Rivo News foi 9 dias depois da minha demissão. 9 dias depois eu estava sentada numa produtora. Não, foi dia seguinte. No dia seguinte, a Cecília registrou no INPE a marca Rivo News. Dia seguinte. Perfeito. Seu pai comentou com a gente. Qualquer outra coisa, antes da gente decidir que de fato a gente seguiria por esse caminho.
Ela E teve esse aí, insight. e aí eu e Que foi o Gabriel, baita insight. eu parei 2 segundos daquela semana, porque a coisa aconteceu na segunda, eu fui demitida na terça, foi até domingo esse processo de entender o que estava rolando. Na quarta-feira seguinte, a gente estava indo Fazendo se uma primeira reunir, E por que fazendo a vocês não primeira fazem reunião. disso uma escola? Ai, Boa, essa é uma boa tem que ser pergunta. uma coisa de cada vez, assim. É muito agora, né? É muito Assim, agora. eu não descansei desde que eu saí de lá e eu já não vinha tirando férias há algum tempo também. Então, assim, esse momento agora eu tô exausta, Uhum. de cansada no sentido de eu tô sem parar realmente e contemplar e filosofar sobre o Uhum. mundo há muito tempo. A gente está na atividade sem Desde parar então. Desde há um então, ano. é. Sem parar há Tem um um ano ano. já isso? Eu fui dia 1º de junho E do eu ano dia 12 de passado, junho. e Vai ela ser dia agora. 10. Agora. O Então, meu deu um ano segunda-feira. o dele Essa deu um semana. ano e o meu Sábado vai passado. Vocês ser. ficaram direto. Foi. Então, assim, a gente parou ali Natal e Ano Novo, que a gente falou, agora a gente pode escolher parar Natal e Ano Novo. Porque a vida do jornalista, ela, se tem uma certeza, é que você jamais terá os 2 feriados. Aham. Ou Médico um também, ou eu outro. falo isso. É isso, médico Aham. também. Então, assim, a liberdade de poder falar, a gente vai ter Natal, a gente falou, o Rivo News vai até tal dia. E a gente Natal vai e Ano ter Novo a Natal gente e tá Ano fora. Novo Vai estar com a depois nossa família. É assim que é o nosso ritmo, entendeu? Você também é casado, né, Gabriel? Sou. E como é que reagiram em casa? A saída, eu não tenho o que dizer da Vitória, porque Não, ela é potencialmente a maior apoiadora do Rivo News. com certeza. É. Ela, nossa, Mas ela tava vendo que você tava sofrendo, assim. muito. Não, cara, e aconteceu um episódio engraçado. Meus pais tinham uma casa na praia, no litoral de Santa Catarina, e todo fim de ano a gente ia pra lá. Sul ou norte? Sul, Garopaba. Garopaba. E Minha lá, mulher é de Floripa, só porque eu pergunto. Ah, e lá tinha uma espécie de guru da montanha, assim, que eu falei que eu gosto dessas coisas, né? Desse campo. E aí a Mari, todo ano a gente vai lá na Mari, ela faz uma massagem de 3 horas em você, faz todo um relato do que você sente, não sei o que, te dá uns diagnósticos. Na virada do ano, de 22 para 23, eu fui lá na Mari, ela falou, e aí, tá na madrugada ainda? Eu falei, tô na madrugada ainda. Ela começou a fazer umas contas. Falei, olha, pelos meus cálculos, tu já perdeu aí de 5 a 6 anos da tua expectativa original de vida. Que não é muito fora mesmo, né? Então, Acordando aquela hora se era maluca. pra você viver originalmente até os 90, agora você não passa dos 85. O Regis, praticamente. Aí ela me falou aquilo, e aquilo me deu um baque, assim, ninguém tinha dito aquilo com aquelas palavras pra mim. Eu sabia que era, obviamente, uma rotina que não fazia bem, mas, assim, daquela maneira. E aí eu voltei pra casa e falei pra Vitória, falei, olha só, eu tenho mais 6 meses dessa TV, senão eu vou começar, para as coisas que eu quero acontecerem, ou eu vou começar a procurar alguma outra coisa. Uhum. Isso era final de dezembro. 1º de junho eu fui demitido. Caramba. Então, assim, o universo percebeu Conspirou. que eu não ia sair no prazo que eu me acho dei. que Deixa eu te dar uma E me ajudinha. a gente embora. jogou pro universo muito isso, Sim. entendeu? Estavam os dois saturadaços, assim, entendeu? E é isso. Você vai, Não. começa um projeto, corre atrás, não é fácil. Empreender no Brasil é dificílimo. E eu acho que missão. A missão Total. agora. Culpa do Estado, só pra botar esse detalhe. Não, para além disso, Regis, Vocês estão sofrendo com o que nessa montagem? é realmente você captar, você tem que fazer dinheiro. Dinheiro. Você tem que levantar uma grana. Você tem que. Somos uma equipe hoje de 5 pessoas para Vocês fazer estão 2. patrocinados? Não. Nesse momento, não. Não, né? Procurando, Então, inclusive. e aí você tem que fazer as agências, as empresas entenderem que o mundo mudou. Sim, Isso. sim. Então, entende quando eu falo mudança de cultura? Você tem que fazer toda essa galera entender que hoje em dia o custo-benefício pode ser melhor E aqui. tem um pensamento ainda muito antigo e engessado de Muito. que noticiário é polêmico. Então a gente Não Notícia quero polêmica. associar a minha Não quero marca a coisas polêmicas. Né? Mas a gente Notícia recebeu essa polêmica. resposta de uma marca que patrocina a Globo News, quer dizer. Ah, sim. Não vai dar nada. Veja bem, polêmica por polêmica, a nossa pelo menos é divertida. É isso, porque o Eles nosso são lema sérios. é alegria com responsabilidade. É isso que a gente faz. É Rivo News porque a gente transmite as coisas de uma forma
leve. A gente vai falar sobre guerra, a gente vai falar sobre problema, a gente vai falar sobre crise, mas a gente vai falar de uma forma didática e leve. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer fazer. Comunicar bem e o que é relevante, fazer uma curadoria de notícias relevantes. O que é importante você, de fato, entender sobre o que aconteceu nessa semana? Ô, Cecília, você é uma cara muito conhecida. Assim, em São Paulo, especialmente, quer dizer, eu acho que você abrindo o bico vai aparecer muita coisa, né? Porque Cara, mas a você gente tem abre uma... o bico e ainda tem uma relutância muito grande, assim. Porque quando não é... Eu, quando não conhecia a Cecília, eu falava pra minha esposa, a Bárbara, eu falei assim, eu gosto de assistir essa mulher porque eu dou muita risada, assim. Ela fala Mas com eu humor, vi dá uns umas caras- tiradas e mandaram tal. ela ser Cara, isso é menos muito- solar. Lá menos dentro. solar. Com essa... Tem que ser mais soturna. E a tem que ser mais pessoa que solar, como apresentava o jornal... alegre. Você nunca assistiu, não, cara? Era muito legal. Não, já assisti pra caramba. E Era ela muito apresentava legal. o jornal, começava às 6 da manhã. Era Você divertido. tá doido. Agora, imagina você apresentar às 6 da Não, manhã, você liga a esse TV, horário tem alguém eu dizendo, via só... 8 café na cabeça. Não dá. Tá louco. Era estratégico ser solar. Exatamente, entendeu? Sim. Então, assim, a gente Tirava põe... sarro de si mesmo A em gente- algumas situações. Não, total, sempre. Era muito Que a gente legal. não se leva a sério, gente. É. Você não precisa se levar tão a sério. O Brasil não se leva a sério, você vai se levar a sério? Uhum. Que ideia é essa maluca? A gente tem que ter responsabilidade, mais uma vez. Você sabe o que é lei, você sabe o que é crime, você sabe o que você pode ou não pode fazer? Palmas, parabéns, esse é o caminho. Essa é a regra do jogo. Se você está vivendo no Brasil, você tem que respeitar as regras do jogo. Sim. Agora, de resto, seja leve, seja feliz, seja um bom comunicador, entendeu? Agora, a nossa luta é essa. Entendam, a comunicação mudou. Sim. A forma de entregar notícia, a forma de falar sobre assuntos, está todo mundo conversando nas redes sociais. Em que mundo que vocês estão? Venham apoiar pessoas que estão estimulando pensamento crítico, Sim. pensamento de montar o quebra-cabeça. Não óbvio, não pasteurizado. Óbvio, não pasteurizado, nem E- para um lado nem para o outro. E falta um pouco de coragem também, né? Muita muita coragem. Das empresas também, porque recentemente a gente comentou em um dos nossos programas. Eu não sei se vocês foram impactados por essa grande notícia, mas foi criada no Rio de Janeiro a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Ah, mentira. Oh, que maravilha! E aí as cadeiras, Estou mais elas um não dia. têm... Só letra de... As Sob o olhar cadeiras não têm- sanguinário do vigia. As cadeiras não têm número, elas têm nomes, então a cadeira número 1, que é a cadeira Nelson Mandela, é ocupada pelo Marcola. Eu não tô brincando. Não, é real. Isso é uma notícia. Isso é um fato. Eu dei e comentei a notícia. A produção de crime a gente tem bastante. Dá pra pegar uns caras bons aí. Mas é a Entendeu? Brasileira Brasileira de Letras. São Tem- pessoas que São escrevem. pessoas que escrevem. É a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, cuja Muito a bom, fundação Maravilhoso. cuja fundação foi feita por um desembargador que foi aposentado compulsoriamente. Que Você tá coisa do Rio de Filho Janeiro. Darlan. Darlan. Puro suco de Brasil. E né? aí eu fiz. Carioca, não é? É Negócio isso. de criança E e aí adolescente. Isso. Foi Lembra? aposentado compulsoriamente, É que é a mesmo? grande pena a qual os nossos É, magistrados recebendo estão submetidos. pleno, recebendo... VP, não é Marcola. Marcinho VP, a cadeira número Poeta, pior, poeta. né? Ah. Não tem como dar certo. E aí É eu muito fiz bom. esse comentário. E assim, o Rios que a gente cortou, eu tava falando desse jeito que eu tô falando aqui com vocês um pouco, com uma certa ironia, é fato, mas eu não emiti muitas opiniões. Aham. Sim. Eu só falei. Só o na olho verdade. brilhou. Total. Cara, um dos acadêmicos fez um post na sequência, Ah, indignado, é dizendo mesmo? que eu era um racista, nem sabia que ele era preto. Mentira. Não sabia mesmo. Não, a gente não Porque- sabia, a gente nem Não, eu digo- conhecia um dos E imortais. foi esse imortal que disse que nós éramos racistas. não sei Marcola de Assis. alguma coisa nessa linha. E aí ele próprio começou, na época a gente estava sendo ainda patrocinado pela Bombril, ele próprio começou a responder todos os comentários no Insta dele com Bombril apoia racistas. Cara. Aí que entra o negócio da coragem, porque assim, ó, se quem está cuidando da rede ali no dia é um incauto recém-saído de uma universidade, ele tem o potencial de acabar com a nossa parceria, né? Sim.
a depender de em quem isso vai impactar. Agora, se é uma pessoa com um tiquinho a mais de pensamento crítico... É grita de internet. Não, é grita de internet e assim, meu Deus, o Bombril não apoia vacilo porra nenhuma. E a gente ainda... apoia um programa que tá criticando uma coisa que é louca mesmo. Não, e a gente ainda falou que é importante ter a literatura. Que bom que eles estão lendo. Não, que bom que eles estão... O argumento era fantástico. Sabe por que eles não querem a gente escrevendo? Porque não querem que a gente coloque as nossas ideias na cabeça da favela. É óbvio. Claro. Graças a Deus. É óbvio que eu não quero que Sim, você senhor. Quero mesmo não não. pode dizer essas Marcola de Assis e Chambinho da Cunha. É isso. A primeira cadeira era Graciliano Ramos. Ah, desculpa. Com Marcinho VP. Puta que mas pariu. isso existe. Não sei. É real. Esse é o problema. E se perdeu no mundo das notícias para a gente falar sobre a briga entre o deputado Chicó do Mato e o vereador. Mas essa galera uma hora vai ceder a esse apelo do politicamente correto que está sufocando todo mundo? Assim, será que vai... Denis, eu acho que... E fala assim, ó, isso está insustentável. Ninguém aguenta mais. Pode ser uma luta... longa, mas não acredito que vai ser em glória, não. Você acha que eu acho que já tá começando a ruir. Não é? Eu acho que eu acho que nem tão longa será. É isso. Eu não sei se é porque os algoritmos jogam as coisas na minha rede assim, mas eu já vejo muito mais gente cansada disso, brincando mais, voltando a brincar mais. Porque as pessoas elas precisam entender que elas não têm o direito natural a não se sentirem ofendidas. É isso. E as pessoas acham hoje em dia que elas têm o direito de não se sentirem ofendidas. E é legal que você falou direito natural. Porque se é direito natural, ele não passa pelo Estado, ele nasce com você. Então isso é prévio. É prévio a qualquer formação do indivíduo. Elas acham que tem o direito natural de não serem ofendidas. Então, vai pro inferno. Vai pro inferno. Olha o grau de arrogância da pessoa que acha que vai passar a vida inteira e você nunca vai ouvir uma coisa que vai te ofender. Snowflakes. Isso é brincadeira. É uma coisa muito louca. Muito louca. Porque quer dizer, você tem já os instrumentos para reclamar quando você se sente ofendido. Agora, você não pode esperar que você nunca seja. Agora, um bom cancelamento faz um bem, gente. Vocês já foram? A gente tem um quadro, cancelamento da semana no Rivonia. Cara, eu nunca fui cancelado, eu sou tão irrelevante. Então você tá fazendo tudo errado. Não, mas eu vou falar de quê? De aborto, de anencéfalo, com cocainômano. Porque eu já falei de tantos assuntos, eu já falei de tudo. O que acontece é que a coisa é mais simples. É isso. A coisa é muito menor. Uma vez eu fui elogiar o nível de proficiência do Lula ao se comunicar. E eu falei, só que eu vim escrevendo em tweet. Mas análise de discurso, tá? Era isso que ela estava fazendo. Não era uma profissional de comunicação. Não conjuga um verbo e não tem um plural, por exemplo. Mas não interessa. Colocamos aí. Mas comunica, ou pelo menos se comunicava como ninguém. Claro. Entendeu? Claro. Se comunicava. Agora tá esclerosado, mas pelo amor de Deus. Se comunicava com uma força, um poder, uma capacidade de fazer levantar o povo. Era uma coisa incrível. Sindicalista de caminhão, meu. E aí eu vim falando, e aí num dado momento teve um post que eu fiz sozinha, eu falei, e o advogado? Eu não estava criticando, eu estava mostrando que o cara, ele não adapta um jeito de falar, ele se mantém na forma. 2016, né? Foi quando ele foi preso. Quando ele foi solto. Não, quando ele foi preso. 16. Até hoje, no Rivo News, as pessoas repercutem. E aí, não vai falar do advogado, sua preconceituosa? Eu tava elogiando, porque o cara ele não se adapta, ele manteve a forma dele de falar aqui de São Paulo, que muitos falam. O Washington Oliveto fala advogado. É normal. E sobre a coisa do cancelamento, eu acho que passa muito mais pela sua reação como cancelado. Isso eu concordo. Eu acho que você só é cancelado quando você aceita que foi. Estilo Monark. A gente falou disso outra vez. Falei pra ele. E aí foi pro buraco. Eu concordo, velho. Porque assim, ó, essa decisão do Flávio Dino sobre o termo nazista. Olha aí. Onde é que fica o Monark? Olha aí, pode voltar ao Monark. Eu não quero defender o Monark, sabe? Porque as pessoas também enlouquecem. Não é isso. Mas os caras fuderam o cara, velho. Pelo amor de Deus, acabaram com a vida do cara por causa de um negócio que não tem o menor cabimento. Puta absurdo. O Janones chamou ontem o Kim Kataguiri de nazista no Twitter. Olha só, e o outro de assassino. Esse aí ele vai tomar na lomba. Do que você tem que falar. O Monark era um moleque.
em bom português, moleque fumador de maconha que falou aquilo ali sem pensar. Mas não cometeu crime. Essa que é a grande questão. Você Ele não pode mandar o cara para os Estados Unidos, você fechar pode tudo acabar para com as ele. contas Pra dele, isso. pra acabar com o jeito que ele ganha o dinheiro. Para um porque ministro ele do vai STF fazer, chegar agora e falar que não é crime. Todas as vezes que a gente aborda a guerra entre Israel e o Hamas no nosso programa, Boa, eu ia perguntar disso. Eu uma tenho uma questão separada aqui para sobre mim isso. tem também um apelo pessoal. Não é só o fato pelo fato. Eu sempre deixo isso muito claro, né, nas análises que eu faço no nosso programa. A minha opinião enquanto judeu judeu sionista que sou Uhum. Sempre digo isso. Batata, se vai corte pro Instagram, vem assim uma enxurrada de gente. Só que aí o cara vem dizer que eu sou assassino de criança e eu respondo pra ele: a tua mãe é uma vagabunda. Boa. É o mínimo que ele tem que Porque ouvir. E já restringe pra ele não responder de volta. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o cancelamento vem de quando você aceita ele. Porque eu Perfeito. poderia É isso receber mesmo. essas pessoas e dizer: veja bem, É. acho que você não entendeu. Eu não estava Peço dizendo. perdão se eu lhe ofendi. Não, eu sei Caramba, direitinho o aí que eu é- falei. Aí você baixou as calças. É sangrar no tanque de... Não, vai argumentar com Total. louco, meu velho. Eu É tenho isso. 100% de convicção das coisas que eu digo. Tem uma coisa que vocês. Que a gente estava falando, que toda ação tem uma reação. Uhum, E houve uma descentralização da informação. uhum. E isso preocupa algumas pessoas que perderam poder. Diga-se a grande mídia. Cara, aquele disclaimer do Twitter, do X agora. Cara, você publica um negócio, aí vem a galera fazendo, não foi bem isso, não. Os caras ficam Uhum. corrigindo. Tal, Fatos da aconteceu. comunidade. Isso é maravilhoso. Isso é genial, isso é genial. Com essa descentralização, vocês veem uma reação da grande mídia querendo brigar por esse espaço que agora caiu em disputa? Eles não sabem Absolutamente. fazer. O problema é que eles não Boa. sabem fazer. Mas como que se dá? E por que eles não sabem fazer? A gente tem um exemplo hoje, eu vou dar. Boa, Tá. Não manda, sei manda, citar manda. nomes aqui, mas quem quiser. Não, bota o procurar. nome Você também. vai falando, a gente vai falando o nome. Vai, Isso, boa. tem uma jornalista muito conhecida. Daniela Lima. Não, Mas não é Gente, essa, mas- gente, mas é por isso que ela tá provocando uma celeuma, porque todo mundo só fala nela agora. Eu tô A ligado. Rede vai ficar com muito Desculpa, ciúme. eu vou me conter. E aí, qual que era o assunto? Era a PEC das Praias. É. PEC das Praias. Não. César Maia. César Maia, vocês viram? Ah, César Maia numa banheiro. sessão da Câmara Maravilhoso. Municipal, ele é vereador. Puro suco de E Brasil. ele, numa sessão da Câmara Municipal, ele disse que foi uma indisposição de emergência, o famoso churril na minha terra. Na minha terra se chama churril. E aí ele foi fazer o voto dele com a câmera ligada no Cala a vaso. boca, mentira. Aparece Viu isso? Não vi, cara, não vi. sentado no vaso. A internet foi a loucura, virou uma grande piada. Virou uma grande piada, então virou uma pauta da internet. Aham. Ou seja, acendeu o alerta em alguém lá dentro, Sim. do tipo, putz. A gente vai ter que dar? Porque eu e a Cecília, a gente sabe como Ah. funciona essa discussão. Antes de viralizar na internet, esse assunto certamente chegou por lá e ele foi vetado. Não iria disso. Somos muito limpinhos. Aham. Não vamos falar disso, não. Somos muito limpinhos, não falaremos disso. E mais do que isso, né? Se falarmos num tom Muito. Ou- de Essa- absoluta essa é a sobriedade. frase. Sendo que Tom o de assunto absoluta só sobriedade. Vereador ganhou. é pego defecando. Isso. Sendo que o assunto só ganhou a projeção que ganhou, porque ele foi tratado sem nenhuma seriedade. Sem dúvida. O cara deu crise de E riso. aí a gente estava vindo para cá e apareceu no Instagram esse corte, Da hora. né? Da emissora, mas no Instagram. E é vereador César Maia. disse Foi que teve interrompido. Um mal súbito, precisou ir ao toalete. Em um determinado momento. Nós vamos ouvir um momento Vamos em que o ouvir a- vereador Aí faz pediu plop. para que- De repente você ouve assim, plop. Exatamente. para que Chato. Ou seja, eles diagnosticaram que eles precisavam estar falando sobre esse assunto, Mas não porque consegue. senão eles não tinham relevância, mas eles não conseguem, porque o jeito é insuportável. Mas aí eles têm que intervir, então. Filho, aquele De alguma forma. E como que eles PL, fazem isso? não, Essa aquele que é a PL, questão. aquele Ué, PL da eles censura. fazem isso chamando de fake news o que as pessoas estão Ah, falando na linha Gabriel, de mas é frente. Entendi. pior. Essa é É a reação. pior. Essa Aquele, que é a aquele- realidade. Essa é a reação. aquele PL da censura, que foi agora recentemente enterrado, e vai voltar. Claro. Porque os Então. caras não descansam. Isso mesmo. Não, pele da Quem censura. Que vai. Quem são os lobistas, os grandes lobistas que estão por trás? Meu filho, eu tava em Brasília nos bastidores. Quem são? Essas grandes mídias, meu amigo.
Porque é para tirar poder dos caras. Esse negócio de punir, multar, impedir de falar, impedir de transmitir, tudo esses caras que estão articulando com essas grandes redes. Mas aí você não pode dizer, na grande emissora, que 314 deputados votaram a favor da Mas isso é mentira. reação. Você não pode, você não pode, sem você não dúvida. pode. Isso é errado, isso é feio, isso é Indesculpável. indesculpável. Né? Você não pode fazer isso, Uhum. porque não é isso, não é sobre isso, entendeu? E eu até entendo que lá dentro, para muitos, é difícil enxergar. É difícil. Mas é o distanciamento do objeto. Quando você está lá dentro, você vai defender aquilo ali, você vai ficar até com raiva, porque você vai acreditar que a gente votando a favor da mentira. Uhum. Você vai acreditar. Gente, a gente tem um momento no Rivo News que é o momento do xixi do Gabriel. Vai lá, pô. Posso rapidinho? Claro. Meu amigo, Então, A gente sempre. vai fazer o negócio do livro ali também. Um segundo. Não, Vai lá. não é Eu só quero fazer uma outra pergunta quando eles voltarem e quando o Gabriel voltar para os dois, que eu quero que eles respondam novamente. Em uníssono. Não, eu quero ver a opinião dos dois, que é uma coisa que eu acho que eu quero ver o que aconteceu nesse timeline, né, de quando a gente conversou com a Cecília aí já faz um ano e pouquinho. 1 ano e meio. Quase um ano e meio. Já tem isso tudo já? Não, Foi janeiro do ano passado Passa que a muito gente depressa. conversou. As coisas A sua filha tá enorme, ela já tá maior do que A você. minha filha tá enorme e assim. linda, por sinal. Não, obrigada. Ela é uma pérola, né? Não, e espertíssima e malandríssima. E eu falei isso outro dia, tá até no Twitter. A reação da Duda à minha demissão, que eu fui demitida no Rio de Janeiro e voltei para São Paulo. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, morrendo de fome, porque eu não tinha comido nada, a gente comeu no McDonald's ali de Guarulhos mesmo. Uhum. E aí eu sentei e eu falei, Duda, a mamãe não tá mais trabalhando na televisão, a mamãe saiu da Globo. A reação imediata dela foi, uhul! Porque ela não via a mãe dela. Eu vivia para ficar acompanhando o noticiário e dormir cedo, e ela ficava mais com o pai do que comigo. E aí a reação imediata dela foi, e é por isso que eu não tenho medo, foi olhar para mim e falar assim, e o que você vai fazer agora? Você vai ser youtuber? Que legal, né, cara? Olha isso, ela tinha 6 anos. Não, mas ela tem 6 anos cronológicos. É. Mas ela é uma A pegada alma, dela é mais outra. mas é isso. O que sente falta de lá? Da rotina que você tinha? Amigos, Assim, da rotina, não nada. do todo ali. Infelizmente, eu descobri que muitos amigos que eu achava que eram grandes amigos não eram tão grandes amigos. Isso me deixou muito triste, mesmo assim, decepcionada. Uhum. Que eu achei que eu tinha mais gente próxima de uma vida inteira lá dentro e que não se mostraram tão próximos assim. Sim. Mas o que eu sinto falta é o valor certo caindo na conta no fim do mês. Uhum. É pura grana. Ponto. Por propósito em si, por preencher a tua alma, nada. Vai esvaziando. É a minha vida na universidade hoje, sabia? Mas aí você se distancia da vida boa. É um lugar no qual ao qual você não pertence mais. Você só tá lá. E aí cai uma grana, entendeu? Cai uma grana durante um mês. E é isso, e é confortável e tal. Mas quando você tá fazendo só pelo paycheck, mas cara, a gente só tem essa vida. Por isso que eu falei que a boa vida é a realização. Boa, perfeito. É a realização. Não é a sua vida com a medicina? Você tá procurando outras coisas e tal? Tudo que eles falaram se encaixa pra mim perfeitamente. É isso. Ele foi chutado da caverna, eu também fui chutado da caverna. Ela também foi uma certa parte. O Renato como é que reagiu? O Renato, esse é gênio, ele vinha num processo também, saiu também da TV depois de 30 anos lá dentro. Então, assim, o Renato estava na mesma onda, na mesma pegada, numa mesma dificuldade de emplacar. A verdade é que todo mundo que nos cercava e que não éramos nós, não via a hora então, disso acontecer. Chegou num grau de acho panela de pressão. Para os meus pais, a dificuldade foi um pouco maior. E aí eu acho que tem um gap geracional que explica um pouco isso. Né? É a ideia de TV Globo, e aos pouquinhos eu estou explicando para eles e eles estão entendendo, mas tem uma questão também de segurança do filho. E de paternidade no sentido de que a sua demissão não foi exatamente bacana. É isso. Então, eu acho foi que injusto. Foi uma injustiça pública.
pública com relação a um filho, pô, isso é... Entendeu? Isso Pega. na minha mãe pega super, Muito. entendeu? O Eduardo até já tá mais, aceitou mais. Exatamente. é. Mas pra Ele- minha mãe isso é. dói muito. Entendi. Tipo, eles te Com toda a razão, humilharam, com toda a eles razão. humilharam mas eu publicamente. não me considero nem um pouco humilhada. Isso. De fora eu também não vejo assim. Eu não. saí mega por cima, eu tô super por cima e tô fazendo É. o que eu quero hoje. Aqui de fora o que E a gente vê é mostrando isso, na ainda a verdade. minha competência. Sim. Então, assim, zero me sinto humilhada, entendeu? Mas eu entendo que dói um pouquinho Sim. nesse espaço. Sim. Mas de resto, E o que você acha de ter um pai que posta fotos de sunga nas praias do Rio de Janeiro? um homem livre. Eu acho que ele usa gato de sunga 70 até. anos. Eu acho que ele usa sunga até do Gabeira, não usa? Aquela De crochê. Ele usava, mas ele mudou. Não, olha Mudou. só. Hoje ele não quer saber do E- Gabeira ele mais já- não. Du, a gente te ama, Ele, tô brincando ele com você. jamais vai usar de crochê, que vai ser extremamente desconfortável e ele gosta do conforto. É. Então vai E ser ele é sexy, né? vestido. Ele é Oh, sexy, é um homem jovem. sensual. Eu gosto que ele tem, eu falo pra ele que você Sensual tem suave. voz de quatrocentão carioca, sabe? O cara que ficou milionário com os royalties do petróleo, Sabe? esse negócio, assim, um minerador ali no interior do Rio de E Janeiro. que frequenta a casa de Odaléia Brando Barbosa. Nunca pagou um boleto na vida, não. Você sabe não o quer nem que é saber desse negócio. Ele tem cara de quem nunca Chiquinho pagou um Scarpa. boleto. Isso é maravilhoso. Total. Todo Estilo sabe é Chiquinho Scarpa. verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Quero, antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque, inclusive, é cobrança dos nossos apoiadores aqui. Lá atrás, 8 de janeiro, 6 ou 8 aqui? Foi 8, aqui foi 8 aqui, 6 lá, né? Isso. Tá. 8 de janeiro, a Globo chamando a galera de terrorista. Ah, você fez essa pergunta. Como que vocês acham? Como que vocês veem esse tipo de posicionamento agora? Depois do que. Eu, se eu pudesse, eu só chamava de imbecil quem fez aquilo. Puta, eu também, obrigado. Também. Aí eu tô junto com você. Mas eu tava trabalhando. Vândalo, de tava vândalo. trabalhando. Não, e a gente E a embarcou gente- naquilo mesmo. e a- Eu não devo ter escrito páginas para Cecília ler com essa expressão. E à época, possivelmente acreditava de fato nisso. Mas a gente sempre falou que a gente tinha que tomar cuidado com as palavras para elas não se Não banalizarem, perderem o lembra? valor, que é a história do golpe, né? Com o impeachment. Depois do impeachment, nada mais é golpe. Porque Sim. tudo virou golpe. É isso. Né? Assim como o fascismo hoje em dia é tudo e qualquer coisa que não seja esquerda. Qualquer isso. coisa. Se você não tá com o pezinho. É a Cecília. É a Cecília dentro da Bolsonarista. emissora, dentro desses zeitgeist que a gente Fascista. estava Sendo falando, chamada por sendo colegas chamada de por colegas. bolsonarista. Hoje, no Rivo News, vocês não usariam esse termo. Terrorista, não. Não, terrorista não, porque Mas a gente ia fazer esse negócio. Vem cá, meu senhor. O senhor não tem uma louça pra lavar? Perfeito, 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 sim. não, a Pô, gente fez. Vai Pô. vender algodão doce em outro lugar, pô. Não, a gente fez. A gente Pô. falou, eu não sei se foi no piloto. Eu não sei se foi no piloto ou valendo. Não, foi valendo já. A gente falou assim: é um grande movimento de aposentados. Cara, um monte de gente à Só que estão toa. presos 17 anos, né? Entendeu? Que é uma loucura. E aí fala assim, mas se você falar assim, você está levando tudo na brincadeira, você não está dando a devida, como é que fala? Força que aquilo ali teve. Devida Gente, seriedade. a devida seriedade Veemência. que aquilo ali tem. E tudo isso sob um manto falso, hipócrita, mentiroso de prevenção. Que é uma loucura, né? Que é como é a história da... Vamos punir alto da para censura dar uma prévia. mensagem. É isso. Não. E você tem posicionamentos oficiais. A ministra Carmen Lúcia, ela falou isso, está nos autos lá Sim. do julgamento. Não é o ideal, não Vamos- é bem o que está escrito vamos na lei, mas a desencorajar. gente precisa aceitar esses excessos agora para evitar que eles Como ocorram assim, depois. tio? Não é, ué. Tá maluco, velho? Cara, Não, Não, olha sim, só. mas ela tá olha cansando só. de votar assim. Regras, Tá cansando de votar Mas assim. assim, ó, é Ela era do cala a boca, já morreu, e É. agora depois para as eleições, você não, eu sou pela mas agora nessa situação, Então- vamos dar uma censuradinha. Isso. Mas assim, é absurdo que entraram no Supremo Tribunal. Você pode achar o que você quiser do Superior Tribunal Federal, mas Supremo Tribunal Federal, mas só que você não pode entrar lá e quebrar o lugar que a gente paga Sim. com o nosso dinheiro Sim. e que vai continuar sendo arcado com o nosso dinheiro.
e que vai ser usado nosso dinheiro para Sem dúvida, reconstruir ele. concordo. Então, assim, ó, dê a devida seriedade ao fato, mas só que, como diz o meu pai, o pior burro que tem não é o burro de iniciativa. E aquelas pessoas são isso. todos imbecis e burros de iniciativa. isso. Esse é o grande problema. Sim. E eles têm que ser punidos da forma correta. Mas de Vandalismo. acordo Correto. com o que está escrito. É isso, É como Que o não vandalismo. é o que tem O acontecido. que tem acontecido? E você viu agora essa semana os caras invadindo a Assembleia Legislativa. Não, mas é diferente. Que ali é movimento estudantil. Então, perfeito, mas aí... É estudante. mas aí então é Não quem é golpista. fez, não é o que fez, né? É Exato. quem fez. Exato. É quem fez. Então é um puta de um problema quente, porque um vira de homem absurdo. total. É E isso. Mas E aí- que dúvida é essa, né? E o Que não, dúvida é essa? não. Mas E o é que isso que a gente ocorreu quer provocar. o que ocorreu na Alesp só não foi igual ao 8 de janeiro, porque houve uma violência anterior, né? Conteram antes da De coisa resposta. virar Eles isso. tentaram segurar. O que é insano que não tenha acontecido no 8 de janeiro também, né? É que ninguém Por que segurou. será? Por Tudo quê? muito estranho. Eu fico pensando assim, ó. Pô, vamos tomar esse país domingo, em janeiro, sem arma. Tá tomando que. Como assim, E os irmão? guerreiros, todo mundo acima de 80 anos, com sobrepeso. O cara não. E o Bolsonaro na Flórida. Isso. Porque Eu falei, o que ia mano, acontecer? Qual era a ideia? O Ibanez, Rocha, subia presidente da República? Entupiu o vaso do STF. Né? Qual Só, era a não ideia? Cara, é muito bizarro, É velho. só um movimento de manada muito forte. É. E aí a galera no acampamento recebe a notícia que o Alexandre de Moraes Vamos lá, foi vai ser preso. agora. E foi a loucura. Gente, a Manu, que é da nossa bancada ali do Rio News, trabalhou na Marinha por 8 anos, foi do Corpo de Fuzileiros Navais. Ela deixa claro, o povo não quer fazer guerra, gente. Não. Sim, teve alto escalão, sim, calculando. Aí eles calcularam e falaram assim: Vai dar uma merda. isso aqui vai dar um trabalho. Alguém vai querer. Alguém quer virar presidente? Alguém? Não. Deixa o povo lá. É isso. Só que aí é isso. É medição, a famosa medição de tamanho de espada. Mas aí você vai lá e coloca 20 Vê que não vai anos ser o homem na suficiente. cadeia, Então. você começa a ter um problema, né? É isso. Mas é porque nada mais faz sentido nesse país. Nada. Um mais. tribunal que solta traficante com morte nas costas e prende velhinho com 15 anos de cadeia. E as pessoas com medo de questionarem isso, né? Porque também isso era uma coisa que a gente mesmo se questionava muito quando trabalhava ainda na TV, que era até que ponto existe de fato essa grande ameaça contra a democracia vindo de pessoas comuns e que são a base da democracia, Sim. em alguma Não faz medida. sentido, né? Completamente desarmadas, despreparadas, sem propósito, sem Só nada. foram Só foram quebrar merda. vidraça. E é uma coisa idiota, o que a Cecília falou. Um excesso de tempo com uma falta de conhecimento misturado com Uma burrice ignorância. intrínseca, entendeu? E um movimento de manada. Vocês são otimistas ou pessimistas em relação ao futuro do Brasil? Eu acho que o Brasil não corre o menor risco de dar certo. Tô nessa. É isso mesmo. Assim, a gente vai fazendo dar. Isso. É como isso, sempre é isso foi. nota 3 voo de galinha. Desde 1500. Parece que é isso. Desde 1500 é assim. E aí você vê o Rio Grande do Sul, né? A tragédia do Rio Grande do Sul. Cara, todos os relatos das pessoas que estavam lá, que estão lá, indicam que 98% do esforço feito para recuperar o Estado vem sendo feito pela iniciativa privada. Pessoas comuns, Pessoas comuns. empresários. As Sociedade civil. autoridades não têm a menor ideia de como resolver as questões. Sim. Então, eu acho que nesse sentido pode ser que até funcione, né? A gente vai ter que ali ver. Vamos ver o que o exemplo Rio Grande do Sul vai Será ser. que as pessoas aprendem? Entendeu? alguma A coisa? Lara que teve aqui, a Lara Nesteru, que foi lá e mostrou a lojinha de bairro vendendo fruta uma semana depois da enchente que estava aqui, a loja limpa, organizada e os Não, caras vendendo de Uma novo. capacidade de trabalho, uma É resiliência. isso. Inacreditável. Entendeu? Então, assim, o que o Estado vai ter que fazer ali agora? Fazer as coisas de contenção para evitar que aquilo ali se repita de novo. Porque a sociedade civil construiu a ponte, que foi a única que não caiu. ficou. Então, assim, E é tudo- isso que eles vão ter que fazer. E tudo de vira briga de resto, torcida. tudo vira né? É muito irritação. cansativo. Por Você isso fazer também que eu falo que é Palco quixotesco, político daquilo porque- ali é. É Porque a quixotesco gente mesmo.
mesmo, fica né? ali toda semana, entendeu? Batendo nas mesmas teclas e as pessoas, graças a Deus, a gente está crescendo como canal. E aí E vão virando chegando, uma tribo, mas vão chegando né? também pessoas novas que não estão acostumadas com as coisas que a gente fala. E E Tá chega, viu? passando pano pra E chega. que a Eduardo gente ouviu de estão passando pano pro Eduardo Vocês Leite. entrevistaram ele, As né? pessoas não estão querendo saber o que é verdade, elas só querem afirmar o seu próprio ponto. E E a aquilo gente- que é conveniente A gente, pra por exemplo, você. foi entrevistar o Eduardo Leite porque o secretariado dele assistiu o Rivo News. É. E aí veio elogiar a gente e falou: pô, temos um canal, você acha que rola de a gente fazer entrevista aí? Pô, legal, vai Eu ser vi o que vocês primeiro comentaram, mas eu não político. assisti. A gente Vocês deram uma foi pra lá. apertadinha nele lá? Sim, a gente É? fala. Foi antes das de tudo. chuvas. Ah, Então, as principais questões naquele momento, as mais delicadas, eram a questão fiscal do agora dava pra Estado. dar uma carcada, né? Agora dava para ser mais apertado. Só que assim, e nesses comentários sobre a gente passando pano, não são na entrevista. Uhum. Não, São agora da gente falando sobre o Rio Grande do Sul, dizendo assim, ó, não é possível responsabilizar uma única pessoa. Claro que não. Ele também tem sua negócio é parcela histórico, de né? responsabilização. Agora, tá todo mundo errado. É. Aí as pessoas dizem, como saiu, né, na Folha de São Paulo. Desde 2012, a Dilma deu verba para contenção de enchentes. Quem que era o governador no Rio Grande do Sul em 2012? Era Tarso Genro, do PT. PT, sim. Então, assim, O PT dominou o Rio Grande do Sul durante muito tempo. 20 anos. 20 anos. então assim, entendeu? É quixotesco, mas a gente vai seguir fazendo. Tem que fazer. E a gente quer enfiar na cabeça das pessoas, das empresas, de isso aqui é a nova mídia. Sim. Isso aqui é a nova Isso. forma de fazer comunicação. Isso. Então, embarquem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão bingar mais. Boa. A gente- Ousem. a gente tem convicção disso. Total. Sim. E a Bombril, que apoiou a gente 6 meses, tá aí para provar isso. Ai, por que não continua aprovando? Mudanças de gerenciamento da Executivos. empresa, executivos, que ainda estão com uma cabeça Acontece. mais antiga. Acontece. Mas a gente vai continuar. E vai ser bom. E vai começar a dar resultado. E vamos ver onde que isso vai. Não E- tenho dúvida. E vai, Tenho dúvida. e vai manter os coraçõezinhos mais tranquilos, né? Ó, Mais alinhados com quem vocês são, o que vocês querem É o individualmente. poder dizer o que você pensa de uma maneira transparente, informando as pessoas não o que você pensa, mas que você está dizendo o que você pensa. Perfeito. Uhum. A gente faz muito essa distinção. Assim, agora a gente vai dar a notícia. Objeto. Agora a gente vai dar a nossa Opinião. opinião. Então as marcas podem ficar bem tranquilas também. Estão protegidas. Ah, mas é um agir ético, né? É. É uma questão de você agir eticamente. Porque assim, você tem a sua opinião e tá tudo bem você ser o seu indivíduo e exercer esse seu direito de ter sua opinião e se posicionar sobre o assunto. Só que ao mesmo tempo você não vai ser com responsabilidade. isso, irresponsável de mudar Não. né? O negócio do viver bem, eu acho também que passa muito por uma coisa que eu sempre falo para Cecília. Cara, o Rivo News é o programa que eu gostaria de consumir. É, isso é legal. Não tem Você tem esse prazer. O Rivotril? o Rivo News. Ah, desculpa. Pô, falar em Rivotril, você eu não conhecia antes, mas parece que você perdeu muito peso. Da última vez que a gente se viu, você perdeu muito peso. Alguns. Você perdeu muito porque eu peso. tava engordando muito com esse negócio de acordar de madrugada, né? Olha só, vocês estão- Caramba. E como é que faz? Porque o Regis tem problema de sobrepeso já tem E muito a gente é tempo. testemunha de Ozempic, dá a mão, irmão. Testemunha de É Ozempic. testemunho de A Ozempic? gente coloca Eu tinha a problema, caneta aqui mas eu fiz a em barba pé de forma diferente, eu emagreci. Eu fiz aqui um corte diferente. Entendi. É porque você E tem muito agora papo. É. Não, mas Aí- olha só. Não, muito papo. Ah, Garoto! Mas, ó, a gente foi, de fato, no médico, endocrinologista. endocrinologista, não é porque produto da cabeça. tem gente que passa muito mal com esse remédio, tem gente É. que realmente não se dá bem. A gente viu, testou e ajuda demais. Mas aqui, lembra quando as pessoas emagreciam tomando anfetamina? Sim. 20 anos atrás. Uritrato de Pofagin. anfetramona. E Pofagin, que tinha... Pofagin. A sibutramina. Inibex. Olha! Eu tomei maravilha. sibutramina clandestina, nem sei se era. de Pofagin tinha anfetamina e o remédio de acalmar na mesma... Isso é Então, maravilhoso. comprimido. Naquela Ficar época, a gente louco e quer ficava- dormir ao mesmo tempo. A gente ficava falando, né? Pô, Quer matar alguém ao mesmo tempo. incrível, que pena que não existe um remédio para emagrecer de fato, né? Agora tem, gente. É Olha muito que legal. impressionante. E a ciência mostra que, de fato, é dos mais seguros que existe. Parabéns. Pena que é Então, caro. Não pode comprar por conta própria, vai ao O médico. ideal é que não compre por conta própria. Ou seja, fiquem à vontade para comprar se acharem que deve. Pessoal, hoje vai ser diferente, como temos 2 convidados e temos 2 Hosts. hosts, pode ser? Hosts.
Ó, Tá na moda. como que fala host em italiano? Hosti. Apresentatori. A gente vai, cada um, falar um pouco de um dos livros que a gente trouxe. E vocês vão levar os livros, aí vocês escolhem Então, o qual o Gabriel livro. leva o da In, que eu já Você tenho. já tem. Já tem. Então você Lido e fala desse. autografado. Você não tinha o. Você não tem o coletivismo. Eu falo Coletivismo eu não esse aqui, tenho. Eu tenho a não. coleção toda desse. Beleza. Então, você já fala. fica determinado assim. E aí eu vou falar da In Range aqui, porque. Posso começar então? Fala. Pode. Cara, por que o Denon, como é uma coisa diferente, que a gente tem o pitch do livro normalmente, que a gente Isso. faz, né? Como era um bate-papo, a gente tava 2 e 2, não ia ter o pitch, e aí a gente falou, vamos falar de coisa interessante. E por que que eu falei agora, eu quero esse livro aqui, esse é meu livro? Porque esse livro fez eu sair da minha caverna. Legal. Olha que bonitinho. Mas é verdade. O Regis, de vez em quando, mexe com o meu lado homossexual. Eu entendo. Rápido. Mas eu tô de boa, tô de boa, tô tranquilo. Lady Gil. O seu lado boiceta. Boiceta. Vale tudo, menos. Que fez do que a gente se encontrasse. Não, sem dúvida. Então, e sinceramente, a In Range não é uma figura tão simples de se entender. Não. Tá? Ela tem uma. A filosofia dela eu tenho para mim, tem várias coisas que eu não estou de acordo com ela em si. Eu também. Mas eu acho que ela te desperta para algo fundamental que é o seu conhecimento individual e o que você pode fazer com você mesmo. Verdade. Então, para mim foi um livro que quando eu li, eu falei, caramba, cara, tem coisa muito especial aqui dentro e ninguém conhece disso. Uhum. E tinha várias coisas que eu fazia que eu achava que eu estava sendo errado, mas eu não estava sendo errado. Eu simplesmente estava fazendo porque eu achava que era bom para mim. Estava pensando fora da caixa. E a partir desse livro em si, eu retomei minha leitura, fiz minha biblioteca, conheci o Denis, criamos um podcast. Então, para mim, é um starter que fundamenta tudo que a gente falou hoje, tudo que a gente falou em 150 episódios aí. E vou ser bem sincero, especialmente esse livro, eu já li todos os livros da coleção Breve Lições, mas esse livro em si, para mim, ele é o grande farol que trouxe muita mudança na minha vida pessoal. Então, eu gosto demais e por isso que quando estava aqui, E eu peguei esse. de ler, diferente dos livros da In Range. É fácil de ler, é fácil de ler. E o tradutor é bom. E vale a pena, assim, não tenho a menor dúvida que vale a pena. Quantos já venderam isso aqui? Dezenas de milhares. Que legal. Dezenas de milhares, porque realmente merece, então por isso que esse é o Ele livro. caiu que... na graça de vários Gabriel, amigos, de esse é redes teu. sociais, especialmente da Lara. Da Lara, A Lara a gente se conheceu por causa desse livro. apaixonada pela véia. Apaixonada. E esse livro, assim, ela tem uns 20 em casa, porque ela brinca assim, eu tenho medo. Ela fala assim, eu tenho medo da casa pegar fogo e eu perder os livros. Ela tem 20 E ela no risca lugar. todos eles. E aí É bem acabou. interessante. É bem interessante. Genial. E esse livro vai muito nessa linha da divulgação dessas ideias que são muito pouco conhecidas no Brasil e que acabam dando nome a algumas coisas que às vezes a gente até intui, mas não consegue formular em termos conceituais. Eu estou dizendo isso porque eu acabei de receber hoje, antes de entrar, uma mensagem de uma colega de universidade e leu esse livrinho, falou, Denis, olha que legal, eu sou professor universitário de uma federal, eu sempre pensei em algumas coisas, mas eu não conseguia dar nomes. Sabe, eu não conseguia expressar isso numa formulação clara. E o livro, que é muito didático, né, o Essencial sobre o Coletivismo, vai muito nesse sentido. Então, esse vai para a Cecília. Depois vocês trocam lá. Roberto Rachevski, é o Rachevski gaúcho? O Rachevski gaúcho Um dos meus pais. escreveu um belíssimo capítulo nesse livro. Velho doido. Para complementar aqui. Esse aqui? Esse aí. Esse aí. Grande amigo dos meus pais. Escreveu um belíssimo capítulo aí. Gente boa. Range, grande divulgador do objetivismo no Brasil também. E eu acho isso aqui muito importante para esse pensamento que a gente está falando de não seguir a manada, É entendeu? isso. Puta Não, que pariu. É isso. O Regis estava falando, né, enquanto ele falava sobre o livro, que ele discorda de muita coisa dela, e eu só pensando assim, imagina se todas as pessoas tivessem a liberdade suficiente, porque elas nem sabem que não tem, né, para ler uma parada que você desgosta e reconhecer mesmo assim que ela é capaz de mudar a sua vida. É isso. Cara. Sem dúvida. Né, porque isso não acontece mais. A Tirar pessoa o lê o bom. terceiro parágrafo e diz, não, não falo que eu gosto. E aí larga. Eu acho que é um baita gatilho. Não só o objetivismo, mas o libertarianismo, essa liberdade, ela é um baita gatilho para você conseguir
ir crescendo, entendeu? E aí, a partir daí, você pode tomar outras conclusões, pegar outras coisas pra você, se tornar uma pessoa melhor. Mas acho que é um baita de um começo, Pô. entendeu? Porque você começa a se colocar no centro da ação a Eu todo acho que esse momento. mundo das redes sociais, nesse sentido, é muito legal, cara, porque eu recebo mensagem assim: não, será que se eu ler Ayn Rand, isso vai mexer com a minha fé? Mas você não pode ter esse medo. Porque, ué, espera, a experiência da leitura Se é ela- exatamente. Se você leu o livro inteiro e concordou com ele do começo ao fim, você não aprendeu nada. É isso. Uhum. Se É você Quer não dizer, se você questionou, não se né? sentiu incomodado, Tem que mesmo te para transformar concordar em num segundo alguma momento, medida. né? Você vira papagaio. Não há processo de educação, processo de formação, processo de incômodo, né? Perfeito. Cecília, Obrigado, Gabriel, gente. Foi um cara, prazerzaço. Rivo News, Prazerzaço. sensacional, muito legal te conhecer. Cecília, como Como sempre, é um que tá na prazer. rede lá? Rivo News. @Rivonews News. em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify, todas Deezer, as outras redes. todas as- Sexta-feira, TikTok. 12h30 ao vivo no YouTube, o Rivonews, que é o nosso apanhado semanal de notícias. Sério. E às terças, às 19h30, a nossa entrevista da semana. É ao vivo a entrevista? A entrevista é gravada. ela é gravada, mas a gente fica no chat comentando ao no vivo. chat ao Que vivo. legal Com a isso daí. galera, Ali na hora entendeu? da estreia. Muito bom. E na semana que vem já falamos? Falamos. Falamos, É. falamos. A gente vai anunciar amanhã, mas temos Mário Sérgio Cortella. Já faz aquele convite pra vir no Beyond the Cave depois, né? Boa. Bacaninha. É só marcar. Nossa. Demora 6 meses, mas ele Demora vem. 6 Bola. meses, é extremamente burocrático. Você tem que dizer A pauta do não, caralho. a pauta não, ele não pede, mas a duração. Claro. São as pessoas que vão Claro. Ele faz uma pesquisinha sobre a vida de todos. antes de Aham. sentar com Mas foi vocês. uma. Motivo pelo qual ele nunca virá aqui. Exato. Obviamente. Virá. É óbvio. Ai, Exatamente isso. virá. Eu não queria. Você sabe quem afinou pra mim? O Dudu Bananinha. Paulo Cogos. Não, Dudu Bananinha. Eu tinha um podcast em Uberlândia. Por que será? E aí, não, vamos, não sei o quê, porque a galera da direita e bababá. E tinha. é? Só que é o seguinte, meu mas é que nego. você é da direita que estuda. Aqui é a corda dá no Chicote ombro. estremece. Não, e eles estão acostumados com a ala psiquiátrica. Da Eles achavam que eram esses caras militantes malucos aí, que fica mandando mensagem de Babando celular ovo. pra lua, aquelas coisas lá. Aí a assessoria. Que isso aí. Aí a assessoria mandou uma mensagem Eu pro lembro podcast, você lembra disso, nego? Lembro. Mandou uma mensagem, falou assim, podia passar o currículo, não sei o quê. Aí mandou o currículo, Nunca mais. publicaram essa... Bicho, e cancelou imediatamente. E era assim, no outro dia de manhã, alguma coisa. Não vai, não Cancelou, vai. Não vai de jeito vai. Eu teria Medo. orgulho de ser cancelado por ele, Nossa. assim como pelo outro lado também, Eu vou entendeu? colocar no meu currículo Total. lá. Eu Pô, tenho orgulho, eu tenho orgulho, eu tenho Diria o orgulho. axé, como é que é? O corpo estremece, as pernas desobedecem. É isso. Se não é pra ser insensado, então eu não vou. Exatamente. Cara, Obrigado, gente. Foi um sensacional. Prazerzão, tá? prazer. Obrigada. Obrigado. Sucesso pra vocês. galera, até a próxima semana. Denão, valeu.